episódio do meu, do seu, do nosso Pode Ser Você! E antes de anunciar a nossa entrevistada de hoje, que é babado. Gente, eu tô aqui tremendo só de estar do lado dela. Ela é muito incrível, muito especial. Mas antes eu vou pedir pra vocês seguirem no Insta, no YouTube, no Spotify, curtirem, compartilharem, porque assim vocês ajudam a entregar o nosso conteúdo pra mais e mais mulheres. E esse é o objetivo do nosso projeto. É isso aí. Agora, quem é a nossa convidada? Vamos lá, ó. São muitos adjetivos, mas ela é dona de 4 lojas atacadista no Brás, confecção própria, mãe de 3 filhos, é que nem a Thalita, daqui a pouco vira meme. 3 filhos, tá? Atende mais de 22 países. Gente, ela é sensacional. Tem, se eu não me engano, são 30 funcionários diretos e mais 60 indiretos. Então essa mulher tem muita história pra contar aqui hoje. Você não pode sair um segundo pra ir no banheiro. Pega seu bloquinho, pega sua água e ó, cola aqui com a gente. De quem eu tô falando? Cristina Costa! Gente, que honra estar aqui com vocês. Nossa, eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Que bom eu poder estar aqui dividindo um pouco da minha história com vocês e com todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje. E vamos lá, né? Vamos que hoje, ó, o chicote vai estralar. É isso mesmo. Isso que eu gosto. Do jeito que a gente gosta. Isso. Cristine, pra começar, a gente tem um presentinho aqui, um mimo pra você do Pode Ser Você. Ai, gente. Gente, espero que você goste Não, muito. olha, eu nem gosto de presente, como vocês já sabem. Olha, gente, é muito carinho. Ai, meninas, obrigada, nossa. O quanto a gente não se sente importante, né? Muito. Obrigada, viu? Ai, É gente. só uma lembrancinha mesmo, mas a gente gosta de se sentir especial. E você, pra nós, e pra todas essas mulheres que vão nos assistir, é muito importante. E a sua história, eu tenho certeza que tem Vai o poder de inspirar muitas transformar pessoas. vidas. É. Isso. Ai, gente, obrigada. Olha isso, ai, gente. É uma não. agenda, porque a gente sabe que Sim, toda mulher precisa de agenda. Que coisa mais linda, que capricho. Olha, Cristina Costa, gente. Olha, o significado disso. A gente vai falar muito sobre isso aqui, ó. Vamos, Algo né? Porque que não esse nome tem preço. poder. E a importância, né, de você... Eu ser presenteada com um presente com meu nome, gente. Olha que tudo na vida. Obrigada, meninas. Amei, viu? Obrigada a você de estar Cris. aqui, né? Prestigiando o nosso Pode Ser Você. Lindo. Cristina, a gente queria começar perguntando assim, tem gente que já te segue há muito tempo, você dá palestra, coaching, muita Mentoria. coisa, mentoria. Então eu queria saber que o pessoal soubesse um pouquinho da sua história, não de agora. Lá de trás, da dificuldade. É, a gente da gosta dificuldade. aqui da dificuldade. Pro pessoal saber o quê? Que na dificuldade dá pra sair coisas, dá pra nascer flores e dá pra gente virar essa chave e mudar o jogo. Com certeza. Bora começar, então? Bora. Então, vamos lá. Eu vim de família bem humilde, tá? Bem humilde mesmo. Quando a gente fala de humilde, é humilde mesmo. É tipo, meus pais eram do norte, né? Eles veio pra São Paulo, minha mãe era costureira, meu pai trabalhava no correio. E eu, desde então, quando eu nasci, eles já trabalhavam nessa vida louca, assim, de correio e costura fora. Aí, com o tempo, eles resolveram trabalhar em casa. E eu lembro que eu tinha, uns 6 anos. A gente morava numa casinha de 2 cômodos, num terreno bem... Sabe esses terrenos que você desce 1000 degraus pra chegar na casa? Uhum. Era mais ou menos isso. E aí, eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos, né? E eles estavam lá fabricando as cuecas, era cueca listrada. Gente, nunca me mostrem, o marido nunca bote uma cueca listrada daquelas antigas do tempo do Roncocó, senão eu te mato. Aquela sunguinha, né? Nossa, pelo amor de Deus, gente. Eu limpava tanta cueca, eu não tinha mais força. E minhas amigas tudo brincando, correndo. E eu tinha que estar lá ajudando eles e limpar a cueca. Por quê? Porque o rapaz que entregava os cortes quando minha mãe resolveu trabalhar por conta... ele pegava os cortes lá e tinha que entregar aquela remessa. Como é hoje, pra quem trabalha pra gente? A gente leva o corte, a pessoa faz e a gente vai buscar. Então, tinha prazo. Então, ao invés de eu estar brincando, eu ficava ali arrematando cueca pra poder ajudar meus pais. E aí, o que aconteceu? A gente morava numa casa de 2 cômodos, como eles resolveram trabalhar por conta, então eles foram audaciosos, né? Eles resolveram trabalhar por conta e eles compraram 2 maquininhas de costura. Eu lembro que era um overlock e uma galoneira, porque eles iam conseguir costurar a malha. E aí eu lembro que a gente não pôde mais ter a mesa na cozinha, porque era uma casa de 2 cômodos, então tipo era um milagre. O quarto era dividido com um estante pra ficar beliche pra mim e pro meu irmão. Caramba. E a cama deles,
E aí eu lembro que a gente teve que desfazer da mesa para poder colocar as máquinas de costura. E a gente comia na lateral da máquina, porque ele é um pouco grande assim, tem uma lateralzinha. Então a gente apoiava os pratos ali e comia. A gente era muito feliz. E a gente era feliz, a gente sabia dar valor a cada... E você é filha única. Eu tenho um irmão. A cada dificuldade a gente sabia lidar ali com a situação. Eu, pelo menos na época, né? E aí eu lembro que teve uma chuva muito grande e ali me marcou muito. Porque a gente morava nessa casinha lá no fundo, sempre choveu, mas nunca aconteceu aquilo. E de repente começou a entrar muita água dentro da casa pela janela do quarto. Foi muito doido, assim. E de repente, conforme foi entrando pela janela do quarto, o teto, era aqueles teto antigo que o pessoal acha que parecia papelão, alguma coisa desse tipo. Meio de sapê, E, talvez. eu não sei, eu sei que daqui a pouco caiu um teto, um quadrado do teto, porque eram vários quadrados, daqui a pouco outro. E eu lembro que eu tinha 7 para 8 anos, eu comecei a chorar, a gritar. E minha mãe, calma menina, fica aí do lado parada. E minha mãe e meu pai com o rodo e meu irmão, porque ele era mais velho que eu, ele deve ser uns 5 anos mais velho que eu. E eu olhava aquilo, pra mim era como se tudo fosse desabar, tipo, sabe? Então aquilo me marcou muito, muito mesmo. E aí eu lembro que aí a chuva foi passando, eles conseguiram empurrar toda a água, enfim. E aí chegou no outro dia, deu tudo certo, estragou algumas coisas, perdemos algumas coisas, mas a vida continuou. E aí eu lembro que dali pra frente, todos os dias eu ajoelhava do lado da minha cama e falava, ai Deus, faz com que eu cresça logo. Hoje eu peço pra que eu volte pra trás. Ai Deus, faz com que eu cresça logo, eu preciso dar uma casa pra minha mãe e pro meu pai. Então, tipo assim, eu via muito sofrimento. A minha mãe não tinha máquina de lavar, era aquele estanque de cimento, sabe? Nossa. Aí esfregando ali, todo final de semana, ao invés dela, tipo, tá passeando, ela tava ali esfregando as roupas no tanque de cimento. Ela tinha muito problema de dor de cabeça. Eu tenho até trauma disso. Ela arrumava um pano, amarrava um pano na cabeça meu com Deus. batata. Porque os antigos falavam Usavam muito... batata pra dor de cabeça. Exatamente. E eu via muito isso. Então, eu via muito sofrimento nos meus pais, mas eu via garra. Então, eu acho que eu peguei e absorvi um pouco disso comigo. Então, daí pra frente, eu sempre, sempre, todos os dias, eu pedi a Deus. Deus, me faça crescer logo, porque eu quero comprar uma casa pra minha mãe, eu quero comprar uma casa pra eles, a gente vai viver bem. Aí, o meu sonho é ter um quarto só pra mim, uma casa com escada. Sabe aquela coisa, sabe? Desde pequena, desde os 8 pequena, anos. isso. Ô, Cris, mas você sabe que isso parece bobo, mas é uma coisa muito importante. Porque quando a Thalita me perguntou, falou, eu quero saber um pouquinho mais dela. Eu falei, ela foi uma criança que deixou de brincar pra trabalhar. Então, Sim. você já, desde criança, você abdicou. Porque você falou, o pessoal tava brincando na rua, tava chamando. Sim. Eu queria ir, mas eu tinha que trabalhar pra ajudar os meus Muitas pais. E acaba vezes. amadurecendo muito rápido Muito, também, né? muito. Você amadurece e cresceu com essa força de vontade, com essa garra de vencer e dar o melhor pros seus pais. E vou te falar, se vocês hoje, de repente, conversar com pessoas da minha época de escola, que até hoje eu tenho contato com alguns, eles olham pra mim e choram, porque eles falam, você é merecedora de cada coisa que você tem hoje. Porque eles lembram de mim desde aquela época, que eu lembro que eu tava com 10 anos e eu pedi na escola pra eles deixarem eu vender doce. E aí reuniu eu e meus amigos, eles iam fazer as danças, eu falei, eu não quero dançar, eu vou ficar aqui vendendo os doces. E eu fiquei lá vendendo os doces. Entendeu? meu Deus. Pra pegar o dinheirinho e levar pra minha mãe, pro meu pai. E eu sempre fui assim. E aí eu saí daquele colégio porque não tinha o colegial e fui pra uma outra escola fazer o colegial. E aí eu lembro que no primeiro colegial tava tendo um campeonato, umas danças. E aí eu pedi pra escola, eu falei, vocês não deixam eu vender bijuteria aqui? Então, tá vendo, né? Sempre foi vendedora. Sempre, a vida inteira. E aí elas falaram assim, não, sim, pode vender. Aí você dá porcentagem pra escola. Aí eu peguei, chamei 2 primas minhas, fiz a roupa pra elas se vestirem tudo igual, uma de azul, uma de amarelo e uma de marrom. Montei a minha banca de bijuteria e foi o maior sucesso. Vendi, fiz o dinheirinho, no final da festa dei o dinheirinho pro meu pai. Então, pra mim, aquilo era gratificante, porque eu vi a luta deles, né? Então você queria ajudar de alguma forma. Eu queria ajudar de alguma forma. E eu era muito criança, então, tipo, eu não tinha condição de arrumar um emprego, mas eu queria ajudar de alguma forma. E aquilo foi crescendo comigo. Aí, resumindo, mais um pouquinho pra frente, eles montaram um boxinho em Santana. Aí eu já tava com 12 anos. Ó, eu já tava com 12 anos, né? Já tá Tipo, uma adolescente, já tava indo tirar minha habilitação. Já. Aí, eu sei que eu peguei, eles montaram a lojinha lá. E na época, eu não sei se muita gente deve recordar, assim, que eu tô com 39 anos. Então, muita gente que talvez seja da minha época vai lembrar.
usava muito calça bailarina. A gente não usava o nome flare, porque agora é tudo os nomes diferenciados, né? Era Hoje bailarina. é flare, é to be to see, to li to li. É Nem tudo os sei o nomes que que é a gente, que a gente nem imagina. E aí era bailarina. Então a gente vendia bailarina, vestido secretária. E a gente até da época que vendia aquelas cores amarelo ovo, que era tipo auge. Era o auge na Do época. amarelo ovo, laranja, o verde abacate, tipo, era o ápice. E eu ficava num boxzinho, tem a gerente até hoje desse box, e eu ficava num boxzinho, 2x2, com radinho, toca-fita ligado no último volume, dançando. Eu era só a graveto, que eu adorava dançar, e atendendo as clientes. E minha mãe e meu pai em casa costurando. Só que como eles costuravam para esse rapaz das cuecas, eles queriam fazer para eles também. Então, o que eles fizeram? Eles faziam um servicinho garantido do rapaz e montou essa lojinha e foi fazendo essas peças simples. Túnica, calça bailarina, vestido secretária, vestido tubinho. E aí me deixava lá para vender. Porque eu pedi para eles, deixa eu trabalhar, eu sei vender, vai ser sucesso. Com 12 anos. Com 12 anos. E a moça do shopping lembra de mim. Se você chamar ela no Facebook, no Instagram, ela vai falar. E ela vai chorar também. É engraçado. Mas as pessoas... Até a moça que faz os coquetel na minha loja, ela chora. E ela me conhece há tão pouco tempo. Só que ela fala assim, é porque a gente vê a determinação. Então, o que eu falo é que todo mundo consegue. Eu acho que precisa ter um pouco de força, um pouco de, sabe, assim, resiliência. Não ter medo de errar, não ter medo de se frustrar, não ter medo do que as pessoas vão falar. Porque muitas vezes a gente se barra com medo do que o próximo vai pensar, né? Então... Ou tem vergonha de trabalhar, né? Eu já vi muita gente que tem vergonha de trabalhar, de sair. Às vezes a pessoa passa fome, mas não tem coragem de ir lá comprar um fardo de água e vender no farol, e vender de porta em porta, fazer alguma coisa pra se destacar, né? E exatamente. E aí eu sei que eu fiquei um tempo lá vendendo as roupas, aí depois minha mãe e meu pai foram crescendo, aí eles já abriram uma outra lojinha de roupa, eles pararam de fazer a abençoada cueca, que graças a Deus foi o nosso pão de cada dia, né? E aí eles começaram assim, empenhados na roupa, só que chegou um determinado momento, porque parece que tudo tem prazo de validade, né? Então, por isso que a gente fala que a todo momento a gente precisa se reinventar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa sempre pensar o novo, inovador. E aí, eu sei que as coisas foram diminuindo as vendas, e aí veio a oportunidade de eu começar a aprender a fazer chocolate. Você já tinha quantos anos? Eu tinha 15, ia fazer 16, depois de uns... Bem novinha ainda. Por isso que a Pamela falou assim, então, ela não brincou, ela só trabalhou. Mais ou menos isso. Aí com 15 anos você descobriu as trufas. Eu comi uma trufa de uma amiga minha. Eu falei, cara, que trufa boa é essa? Eu falei, por que você não faz mais quantidade pra vender? E na época ela tinha uma filha que fazia muita coisa pra revista. Ela falou, ai, Cris, porque eu não tenho tempo. Aí eu falei, você me ensina? Ela falou, ensino. E ela me ensinou a fazer a trufa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um pouco de chocolate, comprei, né, dentro do que ela tinha falado e fiz em casa mesmo, sozinha. E eu lembro que nessa época, 16 para 17 anos eu tava, mais ou menos 15, 16. E aí eu comecei a fazer, depois de um ano que ela tinha me passado a receita, ainda fiquei enrolando, vendendo as roupas, continuei lá no boxinho. E aí eu comecei a fazer as trufas. E aí o que eu fazia? Eu fiquei aí um ano e pouco, aí eu ia oferecendo. Aí eu lembro que nesse meio tempo, eu arrumei o meu namorado com 15 anos. Fiquei com ele até os meus 18. E com 18 para 19 eu engravidei. Eu tive meu primeiro filho, que hoje é o Lucas, tem 21 anos. Caramba. E aí eu lembro que o Lucas vivia doente. Aí eu pegava minha cesta de trufa toda linda, corria pro hospital com o Lucas e já oferecia trufa. O Lucas passando no pediatra e eu vendendo as trufas. E aí, qualquer lugar que eu fosse, eu ia com as trufas. Então, eu tinha a lojinha e vendia as trufas. E aí, me falaram de grêmios, de feiras e eventos corporativos que tem nas empresas. Eu falei, eu vou. Aí, peguei e arrumei uns grêmios. Aí, foi aí que um dia eu levei uma caixa, tinha umas 60 bombom dentro. E aí, eu falei, eu vou levar, vou oferecer, não quero nem saber. Então, eu fui para a venda da roupa, né? Que a gente tinha um pouquinho de roupa, a gente começou a levar para os lugares. E percebendo que estava melhor do que a loja, entendeu? Levar até o cliente. Isso, e levar até o cliente. Então, a ideia foi, a gente, ao invés de a gente ficar parado aqui esperando o cliente, vamos rodar o mundo e levar até o cliente. E aí, foi isso que eu fiz. E nesse meio junto, eu fui levando as trufas. Só que as coisas estavam muito difíceis, porque a gente tem essa coisa assim, né? Tem aquela época que você tá super bem e tem aquela época que dá uma decaída. Sim. E aí você fica procurando inovar em alguma coisa para ver se o resultado é melhor, né? Então esse foi um dos meus erros? Foi.
Só que assim, eu não tinha estrutura, eu não tinha maturidade. Era eu, Deus e só. Porque os meus pais, eles confiavam muito em mim. E eu tava crescendo, né? Então, eles botavam os votos de confiança neles e em mim. Então, eu me sentia na responsabilidade de executar tudo com excelência, para que não faltasse nada para eles. Entendeu? E aí, eu lembro que eles cuidavam do meu filho, eu ficava trabalhando, e aí eu comecei a fazer as feiras. E nisso que eu comecei a fazer as feiras, eu levava as trufas. E um dia eu levei a caixa com 60. Cheguei lá, eu vendia 60 trufas em 1 hora. Aí eu comecei a matutar. Falei, cara, quanto é o custo de uma trufa hoje? Tanto. Quanto é o custo de uma blusa hoje? Tanto. Cara, vai ser mais fácil eu trabalhar no chocolate, porque o custo ia ser mais baixo. Para aquele atual momento, para mim ia ser melhor, porque a roupa não estava sendo sucesso. E o alimento dá pra vender mais rápido também. A saída é mais rápida, né? Isso, então aí eu tive a sacada. Eu falei, eu vou me focar no chocolate. Eu sei que eu não vou poder parar de vez com a roupa, mas eu vou me focar no chocolate. E foi o que eu fiz. Eu fiquei focada no chocolate, continuei vendendo aquele restinho de roupa que a gente tinha, entendeu? Quando tinha alguma encomenda eu ia buscava, porque o nosso foco naquela época era a roupa. E aí passou a ser a trufa. Só que aí a gente precisa, tipo assim, trabalhar o cérebro, né? Que é aí onde a gente fala assim, vamos se movimentar. Sem movimento não há pra chegar em lugar nenhum. Aí eu falei, cara, eu tô fazendo chocolate, vai chegar a Páscoa, eu vou fazer ovo de Páscoa. Aí, tipo, minha mãe, você é louca? Eu falei, Nunca mãe, fez ovo de Páscoa na vida. nunca fez ovo de Páscoa na vida. Meu pai, isso é loucura! Eu falei, mas a gente vai fazer? E aí, filha, eu meti os peitos e fomos fazer ovo de Páscoa. Aí minha mãe, eu e meu pai, a gente ficava virado. Tipo, 2 dias. Minha mãe era a mais forte de todos. Meu pai também. Eu acho que eu dava umas fraquejadas. Eu acho que eu era muito na loucura da venda e na da produção eu ajudava, mas eu não aguentava o tranco, porque era trabalho. E aí pronto, e aí a gente foi vendo que aquilo ali era legal, que tipo assim, dava pra ganhar um dinheiro ali no doce. E aí junto com as trufas, meu pai ia lá, comprava um chicletinho, comprava não sei o quê, e foi indo. E durante 15 anos, eu vendi trufa junto com a minha mãe, ela ia pra um lugar, eu ia pra outro. Durante 15 anos a gente teve a possibilidade de pagar o aluguel dela, o convênio deles, sabe? De ter as nossas coisinhas, Tudo com mais chocolate. simples que seja, tudo com chocolate. E fora tudo isso, assim, eu fui vender no fórum, aí eu fui expulsa de lá de dentro, aí eu peguei e fiquei na porta com isopor. Uma moça virou pra mim e falou, você não tem vergonha? Lembra que a gente falou? De sair vendendo trufa, você é tão isso, tão aquilo, tão bonita, tão novinha, não sei o que. Eu falei, não, eu vendo muito bem, eu acho que é um trabalho honesto, digno, como qualquer outro. E é isso, eu só tinha medo, assim, de chegar lá com 200 trufas e ir embora com trufa. Aí era vergonha, né? Aí pra mim era vergonha perante meu pai. Eu falava, eu preciso vender todas essas trufas, porque senão eu saía de lá frustrada. Mas aí sabe o que eu fazia? Aprendam. A pessoa falava assim, eu quero 5 trufas. Eu ia lá no isopor e falava, ai Jesus, tem 10 ainda, o que eu vou fazer? Ó, amiga, eu coloquei 10, eram as 10 últimas, viu? Então já fica com as 10, porque semana que vem eu nem sei se eu venho. Olha eu começo. E ela já levava as 10. Ah, então tá bom, então eu vou levar as 10. E assim eu conseguia vender todas as minhas trufas, entendeu? Então sempre jogando um sorriso, um charme, que elas vão me ouvir, vão falar, ah, danada. Já comprei 10. Já comprei 10. E assim eu fui fazendo. E assim, eu acho que o carisma, sabe? Como você aborda o cliente, não importa se você tá vendendo roupa, se você tá vendendo trufa, atendimento é vida. E a primeira coisa que vai ficar fixado na cabeça de um cliente é o seu atendimento. Isso você pode ter certeza, porque se o atendimento for ruim, você perdeu um cliente e ele não vai voltar. Não vai. Não volta. Então, é uma coisa que eu brigo muito na minha loja, é sobre o atendimento. Porque assim, eu sei o que eu passei, eu sei o quanto eu sofri pra chegar onde eu cheguei, e eu sei que a minha batalha, a minha luta diária, ela não é fácil. É uma luta diária. Eu posso atender quantos 1000 países for, eu posso atender o Brasil inteiro, só que a gente tem problemas todos os dias. Porque empreender é isso, né? Empreender é ter coragem. É ter coragem, é sair todo dia com uma faca no meio dos dentes pra sair e lutar. Exatamente. E eu amo isso. E eu acho que assim, conforme você vai crescendo, antigamente você tinha os problemas, que foi mais difícil, a sua trajetória foi muito difícil. Foi. Só que hoje, olhando lá atrás, parece que os problemas eram menores. Hoje, às vezes, você acorda e tem, sei lá, quantos 1000 em contas pra pagar, será quantos funcionários pra pagar, folha salarial que é alta. Porque antigamente era eu por eu, entendeu? Tipo assim, eu vou sair, tenho que vender essas 200 trufas pra poder levar o dinheirinho, pra poder dar pra pagar as contas. Agora sou eu com uma equipe grande, com, 90, 100 funcionários, diretos famílias, indiretos. entendeu? Que dependem da nossa empresa, e eu tenho que ter um cérebro muito bom, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho uma gestão muito boa dentro da minha empresa.
empresa? Não, mas a gente tá... tipo assim, a gente tá trabalhando para isso, porque você ter uma gestão dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, numa proporção grande, é difícil. Mas não é impossível, né? E assim, você veio de toda essa dificuldade, você começou na cueca, começou na cueca listrada, foi pros doces, continuou com roupa. E aí, quando que deu essa virada de chave? Você chegou a fazer... Você foi fazer algum curso, uma especialização? Teve ajuda de alguém ou não? Nunca teve? Ô, Cris, mas só antes de você falar isso aí, porque assim, do jeito que você contou a história das trufas, ainda parece que foi tranquilo. Mas eu sei de uma história sua, de quando você foi vender em um Grêmio, que você teve que andar um monte, que eu vou você só contar. tinha R$10. Conta essa história para as meninas verem o quanto você foi persistente. Porque você contou aqui, cheguei com 60 trufas, vendia 60 trufas. Mas você foi expulsa do fórum, você teve que andar muitos quilômetros, com R$10 no bolso. Foi assim, Conta eu essa história fui pra fazer gente. um Grêmio na empresa Voit, muita gente deve conhecer, né, que eu vê depois desse podcast. E aí eu falei pro motorista, me deixa ali no ponto final da Voit, na empresa Voit mesmo. Aí o motorista me deixou na praça dos predinhos, e não na Voit. E era assim, 3 quilômetros. E eu tive que andar uma média de 200 trufas em cada 2 caixas, então era 4 caixas, e cada trufa com 50 gramas. Então, você imagina o peso daquelas caixas. Só que eu não tinha proporção, porque na hora que ele parou lá no final, quando você olha para a empresa, a feira que eu ia fazer era ali mesmo, só que só podia entrar pela recepção da empresa. E a recepção era depois de 3 quilômetros. E eu tinha R$10 no bolso. Eu acho que muita gente já foi assim, sabe aquela coisa de você não querer passar a preocupação para os seus pais? Ai, tá tudo bem, você tem um dinheirinho? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não precisa se preocupar com nada. Saiu corrida de casa, não levou nem marmita. Leva a marmita. Não, não precisa não, tá tudo certo. Aí, tipo, eu já fui na cabeça assim, lá eu vou vender, eu como um lanchinho, tá tudo certo. Gente, olha, foi a maior saga da minha vida. O ônibus me deixou no lugar errado, eu só tinha R$10. Aí eu olhei toda aquela quilometragem que eu tinha que andar, eu falei, eu preciso ter força, eu preciso andar. E bora. E fui segurando. No meu 1,5 km, porque o que me matava era o peso, né? Eu sentei na calçada e comecei a chorar sozinha. E tipo, a rua umbreu, não tinha ninguém. Aí nisso, meu celular tocou, era minha mãe. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. Tá tudo bem, só tem que andar 3 quilômetros. Nossa, cansativo, viu, mãe? Mas eu não queria passar pra ela que eu tava ali, tipo, derrotada, sabe? Frustrada, porque, tipo, meu Deus, por que eu tô passando por isso, sabe? Porque é muito duro. Às vezes a gente não quer aceitar uma realidade que tá pra gente uma situação ali naquele momento, né? E aí eu respirei fundo, chorei. Depois que eu desliguei o telefone, eu falei, você tem que ter força, nem que seja pra chegar até a porta. Chegando lá, vai ter um táxi. Porque ó, pra você ter uma proporção de como a empresa era grande, tinha táxi na porta. Pra andar lá dentro da empresa. E aí eu tinha R$10, era o dinheiro da condução pra mim ir embora. Eu falei, cara, nem que eu vá embora a pé. Mas sem braço eu não vou ficar. Aí eu consegui chegar na porta da empresa, aí falei para um taxista, eu falei, moço, eu tenho R$10, você pode me levar até o final dessa empresa lá no Grêmio? Ele falou, te levo. Eu não tinha força para pôr a sacola dentro do carro, de tanto que o meu braço tremia, de tão pesada que era a sacola. E aí ele falou, nossa, tá pesada. Falei, ai, moço, eu não tô conseguindo nem segurar a sacola. Você me ajuda? Ele foi, me ajudou. Coloquei a sacola. Quando chegou lá no Grêmio, eu falei, ai, Deus ajude que eu venda pelo menos umas 10 trufas, porque tinha lanchonetezinha pra mim comer um lanche. Porque meus 10 já tinham ido embora. Aí, quando chegamos lá, era tudo pela folha de pagamento. Ou seja, eu não ia pegar nem R$1 no bolso, porque era tudo pela folha dos funcionários. Nossa. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, gente, não tô acreditando. Aí eu peguei e falei, onde tem água? Aí o cara falou, gente, acho que eu nunca tomei tanta água na minha vida. Eu falei, eu vou tomar água. Porque eu não tinha coragem de pedir pra ninguém. Como já aconteceu de eu ir fazer um Grêmio e eu ter, tipo, R$5. E eu lembro porque foram coisas que me marcou. E no dia, tipo assim, não naquele momento exatamente, mas depois eu chorei de tristeza. Porque eu falei, nossa, um dia a gente tem, um dia a gente não tem nada. E eu lembro que nesse outro Grêmio eu tava com R$5 e eu tinha que pagar a condução pra ir embora. Só que a moça tava lá da lanchonete, eu não queria pedir pra ela, porque eu não tinha tanta afinidade. Só que eu pedi pra manicure. Eu falei, você não me arruma R$5 pra me comprar um lanche? Amanhã eu te devolvo? Ela, claro. Aí ela pegou e me deu dinheiro, eu fui lá e comprei o lanche. Entendeu? E aí dessa da Voit, quando eu vi que não tinha como receber dinheiro nenhum, eu surtei. Eu falei, não acredito. Mas resumindo, gente, passei o dia inteiro com água. Consegui superar, porque não era um período tão estendido, a gente tinha que trabalhar, tipo, lá até 3 horas, eu cheguei lá umas 7h30 da manhã, e eu já tinha tomado café, então menos mal. E aí chegou um abençoado de um amigo nosso, que morava próximo da gente,
que eu morava na Zona Norte, ele morava ali próximo. Nossa, minha felicidade não tinha tamanho. Porque eu fiquei uma semana com dor no braço e ele me deu uma carona esse dia. Nossa, Eu falei, meu nossa, Deus. tudo casou certinho. E a minha venda lá não foi mil maravilhas. E pra você chegar em casa e falar pro seu pai, olha, não foi muito bom, mas amanhã vai ser melhor. E eu não trouxe dinheiro porque era na folha de pagamento. Nossa, gente, isso pra mim era um tiro, sabe? Então, assim, foram muitos ensinamentos, muitas barras. Então, hoje eu também tenho um ditado que eu falo, que o choro, ele vem pra você por 3 motivos. Ele vem pra você pela tristeza, pela decepção e pela raiva, né? Ele vem nesses 3 motivos, assim, ou você chorou de raiva, você consegue capacitar o seu eu pra você melhorar. Não, eu tô com raiva, então o que que eu preciso fazer pra melhorar? A decepção, ela te ensina a ser uma pessoa melhor. Eu tô decepcionada porque eu passei por isso, mas eu vou aprender a ser melhor, né? E a outra, você vai tendo ensinamento. Então, eu falo que... E pela alegria, né? A gente começa a dizer que o choro, ele tem 4 motivos e que a gente não abre mão. E você chora pela alegria, que é aquilo que te traz êxtase, é aquilo que te traz felicidade. Então, eu costumo falar que todo choro, ele não vem como uma derrota. Ele vem como um alívio, ele vem como um ensinamento. E muitas vezes as pessoas, elas estão mais focadas no problema do que na solução. E eu sempre fui da seguinte opinião, eu prefiro focar na solução. Do que focar no Porque problema. por mais difícil que fosse tudo, o que ia adiantar? Se eu abaixasse a cabeça, se eu não tivesse tentado, será que eu ia conseguir? Então, o que eu falei ontem, até numa live que eu fiz lá na minha casa, que eu sempre faço, foi isso. Não ache que você não tem capacidade. Você tem capacidade. Só que você tem que trabalhar isso dentro do seu eu. Porque qualquer pessoa tem capacidade. Só que a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter resiliência, a gente não tem que ter vergonha que se amanhã eu quebrei, todo mundo me julgou. Deixa os outros. Segue seu rumo, vai pra frente. E outra coisa que eu sempre falo e falei no meu evento. A pessoa que mais te ama, ela pode ser contra, ela pode não estar do seu lado no momento que você vai precisar de um apoio. Mas uma coisa é certa, ela não tá no seu lado porque ela não te ama. Ela não tá no seu lado acompanhando e querendo que você vá fazer aquilo porque ela tem medo que você se sofra, que você se prejudique, que você não consiga aquilo que você tá querendo. Então, assim, quando... ai, meu marido não me apoiou. Ai, minha mãe não me apoiou. Ai, meu pai não me apoiou. Não é porque eles não querem que você não vá. É que eles têm medo que não dê certo. Então, isso aí fica muito dentro da nossa cabeça, né? Tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu sou a pessoa mais entrona e louca. Minha mãe fala, me xinga e briga. E meu pai, eu falo, tá bom, mas eu vou fazer assim mesmo. Então, eles querem me esganar, mas eu vou. É o medo do fracasso. É o Antes medo de do tentar. fracasso. Eu ouvi uma frase uma vez que falava assim, às vezes as pessoas não deixam você fazer pelos traumas que ela teve, pelos fracassos. Ela acha que você não vai conseguir pelos fracassos que ela teve no passado. Exatamente. Então, assim, eu sei de tudo isso e eu deixo isso relatado aqui para quem estiver ouvindo, que vocês não se frustrem por, de repente, cair uma vez, caiu 10, filha, levanta 11. Isso é fato e verídico, então faz favor. Caiu 10, levanta 11, não tenha medo, porque, gente, é sério, se todas as minhas tristezas, se todas as minhas decepções, se todas as minhas revoltas, se todas as minhas quedas, se toda a minha falta de dinheiro, se todos os boletos que eu fiquei devendo e que depois eu fui pagando um por um, eu tivesse desistido, eu não poderia hoje estar com 4 lojas, com 60 pessoas trabalhando, 28 pessoas trabalhando, ajudando famílias, e eu acho que não é só isso, é você tentar fazer um trabalho social também, ajudar o próximo, né? Eu não gosto de falar na minha rede social o que eu faço para outras pessoas, mas eu costumo fazer trabalho social para ajudar crianças que precisam, pessoas que precisam. Só que eu não gosto de expor, porque eu acho que ninguém precisa saber, né? Assim, Eu acho tudo que você importante, faz. Porque quanto mais você abençoa uma pessoa e ajuda o próximo, mais abençoado você é. Isso eu acho que às vezes faz... É melhor pra gente a sensação do que até pra outra pessoa, quando a gente tá ajudando. E eu costumo sempre, assim, poder fazer um pouco disso, porque eu acho que é importante, se cada um se doasse um pouquinho, né? Acho que é muito importante, é muito bom. Então, assim, com tudo isso, aí a minha virada de chave, ela foi aonde? Eu vendia as trufas, vendia as roupas, tive banca na Feira da Madrugada, Caramba. Lá onde era de lona. O antigo, que agora já é um galpão. O antigão. Tipo assim, você falava... No meio da rua. Você falava no meio da rua eu tive. Eu lembro como se fosse hoje roubar até um saco de roupa meu e do meu primo, que é da Lamar. Aí eu lembro que a gente teve lá dentro também. Tudo no sofrimento. Sofrimento. E às 11 horas da noite no costureiro, pra meia-noite tá lá na Feira da Madrugada.
E aí, eu lembro que o pai do meu filho falava, é isso que você quer pra sua vida? Eu falava, é isso que eu quero pra minha vida. Então, tipo assim, eu enfrentava o mundo, tá vendo? Eu não queria nem saber que era marido, que não era. Eu enfrentava o mundo e eu ia, porque eu achava que aquilo ia dar certo. Então, eu precisava apanhar, cair, pra mim ver. Então, eu falo assim, às vezes é melhor você morrer tentando do que você morrer Sem na praia tentar. sem tentar. Entendeu? Então eu tenho esse lema comigo e eu sou assim. E eu não aceito ver mulheres que são capacitadas, até homens mesmo, entendeu? Qualquer gênero que tem capacidade, ele consegue. Só que ele se limita por várias coisas. Pelo medo, pela insegurança, porque fulano não me motivou. Porque... Não, gente, pelo amor de... Aí eu fico nervosa, porque eu não quero. Eu quero que as pessoas entendam que elas têm Eu fico autocapacidade. nervosa quando o funcionário fala assim, ai, mas eu não sei, ou ai, você não não é me valorizou, você não me motivou. Mas eu acho que assim, a motivação, ela é um pouco traiçoeira. Tem dia que eu acordo motivada, tem dia que eu acordo desmotivada. Eu tenho que ter uma constância, eu tenho que ter na minha cabeça a minha vontade de vencer. Independente se eu tô num dia bom, se eu tô num dia ruim, se eu tenho 1000 problemas, se eu não tenho problema, eu tenho que sair, eu acordei hoje pra vencer. O que eu vou fazer? É assim que tem que ser. E me frustra também ver pessoas com talento que não tem esforço, né? É aquela frase, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. E assim, tem muita gente talentosa que não se esforça, que se tivesse 1/3, um dedinho do seu esforço que você teve, né? Às vezes estava lá na frente e não faz isso, não tem esse esforço, não tem a força de vontade. E a gente costuma falar assim, né? Igual lá na minha loja. Eu posso estar com o maior problema do mundo. Você nunca vai saber. Eu posso estar, tipo, com uma pessoa que eu amo dentro de um hospital, um filho doente. Ninguém vai saber, porque eu sempre chego assim, ó. Meu coração tá dilacerado, mas o meu sorriso tá lá em cima. E aí, gente? Como é que tá as vendas? Bora? Cadê os Pix? Vamos, vamos, vamos. Cadê os brindes das clientes, os presentinhos que vocês estão colocando? Então, tipo assim, tem dia que vocês não querem levantar? Eu também sou assim, mas não faça isso não, levante e vai trabalhar. Dá a volta por cima. É isso mesmo. Porque tem dias que eu tô tão irritada que eu falo, ai, eu não quero ir hoje. Será que eu tenho que ir hoje? Mas a gente precisa, porque é o dia que, tipo assim, é um dia que nem todo mundo acorda bem, a gente não é 100% perfeito, a gente às vezes fica se cobrando tanto, pra quê, né? Então, assim, tem os dias que as pessoas vão acordar assim, e é normal, isso faz parte do processo. Tem processos de trabalho que são mais dolorosos, né? Uhum. E você chegou num nível, né, Cris, que você inspira as mulheres, que você... Então, você tem a responsabilidade de chegar sorrindo. Outro dia eu passei por uma situação também, tava no escritório e aí recebi uma notícia e aí as meninas viram que trabalham comigo. E aí eu falei, gente, eu não quero chorar. Mas quando a informação ruim chega, logo assim, de início, é um baque pra gente. Então, assim, é o que eu aprendi com a Renata Diniz no primeiro episódio, que acho que vai ao ar hoje. Ela falou assim pra mim, tudo é a lei dos 10%. O problema, ele é 10% problema e os outros 90% é como você reage. Então, o que eu falei? Eu falei, eu não vou ficar aqui em cima. Eu desci, chorei, desabafei, conversei com a Thalita, liguei pra Thalita, falei, amiga, me ajuda, tô passando por isso e isso. Depois eu subi e elas falaram assim, você desceu pra chorar, né? Eu falei, não importa o que eu fui fazer, importa que eu estou aqui linda e plena e vamos à luta. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? A gente, como a gente inspira mulheres, como a gente tem essa responsabilidade, a gente não quer passar tristeza, passar situações difíceis. Passar a gente o quer problema, né? Tá É sempre isso bem, aí. né? E é o que acontece lá. E eu tenho que chegar sorridente da porta até, como diz a minha Claudinha lá, até a casa da Fiona, que ela fala que eu tô nas alturas. Mas eu acho que assim, por tudo que você passou na sua vida desde muito nova, você criou uma casca dura. Então hoje, pra te machucar de verdade, pra fazer você desabar, precisa de muito, porque você já passou muita coisa. Precisa muito. Eu falo isso. Eu falo assim, ó. Eu falo assim, gente, eu não tenho mais nem lágrima pra chorar. Pra mim, chorar precisa muito. Então, tem hora que realmente você não aguenta, você desaba, né? Mas eu me considero uma pessoa bem forte, sabe? Bem determinada. Eu tenho muita fé. Eu acho que independente da religião de cada pessoa, acho que a fé, ela tem que estar sempre presente, sabe? Eu sei o que eu já passei, eu sei o que eu já sofri. Eu sei o quanto é duro você depender de outras pessoas, principalmente a gente que trabalha com mão de obra, sabe? Mas faz parte do processo. Todo o processo, ele vem assim, né? Ele tem a parte dolorosa, né? E depois a gente tem a recompensa. E me fala, voltando, que a dona Pamela me cortou. Mas vamos lá. Voltando, quando você teve essa virada de chave, você trabalhou na feirinha da madrugada, aí você abriu sua primeira loja. Então, aí eu
fui pra feirinha da madrugada, tive lá tudo mais. E aí eu vendi os chocolates e a roupinha nos Grêmios. E logo em seguida, um dia eu cheguei em casa e eu comecei a chorar. Eu lembro que foi até um dia que eu tava no fórum vendendo as trufas, eu sozinha, tá? Nossa. Aí eu falava assim, Deus, conversa comigo, pelo amor de Deus. Que eu falava, não é possível. Porque assim, gente, eu trabalhava e não saía do lugar. Eu remava e não saía do lugar. Então, acho que ali, como a gente fala, tudo tem um prazo de validade. Então, ali deu meu prazo de validade. Eu precisava de mais. E ali eu já tava com 33 anos e eu não tinha conseguido comprar a casa da minha mãe. E eu tava muito frustrada com a minha situação financeira. E com 33 você ainda tava vendendo chocolates. E com 33, eu Então passei fica aí 15 uma lição. anos vendendo chocolate. 15 não, eu fiquei 17 anos vendendo chocolate. 17 anos? 17 anos vendendo trufa. Trufa, roupa. Eu fui monitora de buffet. Ninguém queria se vestir de palhaço. Eu era a única que topava. Colocava bexiga na bunda, nos peitos. Eu animava a festa, filha. Não tinha um que não desse risada. Não tinha um que eu não fizesse levantar. Aí depois eu falei pra minha amiga, você não quer entrar comigo pra gente fazer uma empresa de recreação infantil? Ela falou, bora, vamos. Comprei 2 fantasias de palhaço. Por que de palhaço? Porque era mais barata. E aí a gente melava tudo os rostos. A pessoa falava, eu quero contratar. Eu falava assim, a gente faz pintura e faz as bexiguinhas. Sabe as esculturas? Uhum. Mas eu só sabia fazer 2, que era a espada e o cachorro. A gente tacava espada e cachorro na criançada. Ai, faz um desenho, a gente só sabia fazer o coração. E nos meninos a gente fazia uma aranha. Pronto. Mas eu fazia a festa, animava todo mundo, ganhava meu dinheirinho, sabe? Quando eu era mais novinha, quando eu tinha os 12 anos, que eu fui pra lojinha lá da minha mãe lá nos boxinhos, que a gente vendia as pecinhas, eu lembro que a gente não tinha tanta condição de comprar tênis caro, nada disso, e a gente sempre tem adolescente, tem aquelas peças prediletas, né? E nessa época eu passava por ela, porque eu já tava ficando mocinha, eu queria andar mais bem arrumadinha, aí os tênis que eu usava era a doação que a minha tia ganhava e doava pra mim. E eu lembro até hoje que eu tinha uma meia da Minnie que eu amava. Só que essa meia tava toda rasgada no calcanhar de tanto que eu usava. E aí eu falava, nossa, é horrível usar meia rasgada com tênis. Aí eu colocava 2 meias. Uma pra tampar o calcanhar e outra pra tampar o buraco da frente. E pra mim, isso aí... tipo assim, eu lembro de tudo isso e me traz alegria. Porque eu fui dançarina de porta de shopping, chamava 2 amigas, montava roupinha. Eu tenho foto de tudo. Tudo que eu tô relatando pra vocês, eu tenho foto. Então assim, eu fiz de tudo um pouco pra tentar acertar em alguma coisa. Eu lembro também que, além de tudo isso aí que a gente fez, eu lembro também que eu, sem ter dinheiro, sem ter nada, eu pedi para os meus tios que cada um desse R$5 e fui fazer um trabalho social num lugar de criança abandonada. Gente, a gente passou o dia inteiro lá cozinhando naquela fantasia de palhaço, mas foi tão prazeroso a gente poder levar alegria para aquelas crianças. Comprei doce com o dinheiro que eu ganhei e taquei doce e refrigerante naquelas crianças. E para mim foi mágico. E eu não tinha nada, mas só o fato de eu ir lá e brincar com eles e abraçar e se vestir de palhaço e fazer a desenho que a gente só sabia o coração, era maravilhoso. Então assim, nesses 39 anos, 33 anos, eu fiz muita coisa, muita coisa. Assim, o que você puder imaginar. Fui garçonete, monitora e sempre tudo com maior excelência. Sempre fiz tudo dando o meu melhor. Porque eu costumo dizer, gente, uma coisa muito importante. Não faça, talvez, o seu perfeito, mas dê o seu melhor. O seu melhor pra você, ele já basta. Porque muitas vezes a gente se apega, ai meu Deus, mas eu não fiz isso certo. Não se cobrem tanto. Dê o seu melhor que, pode ter certeza que o seu melhor, ele não vai te decepcionar, né? E aí eu lembro que, gente, era muita loucura a minha vida, essa coisa de louco. É a história que não acaba. A gente se acha louca, né? A Cris, eu tô me achando normalzinha. A Cris é nível hard. Sou mais ou menos isso. E aí você teve mais 2 com o mesmo marido? Não, aí eu casei, né? O meu primeiro filho, o Lucas de 21, é do meu primeiro marido. E depois eu tive a Maria e o João com o Ricardo. Que eu tive a Maria com o João com 31, a Maria com 33. Foi um intervalo bem então pouco. Você teve o segundo quando você ainda vendia os chocolates. Ainda vendia os chocolates. Eu não parava, gente. Era um bebê. Ele com um bebê conforto, as mulheradas vendo roupa e eu cuidando dele. Eu levava pros Grêmio, porque eu não tinha quem eu deixar. Às vezes minha mãe não podia ficar porque ela tinha que ir pro outro Grêmio. Então eu levava comigo, ficava lá sentada. Aí começava a chorar, um segurava, outro segurava. De gravidez, eu fui até o último mês, tipo, até o penúltimo dia dirigindo. E a médica, pelo amor de Deus, para. Doutor, eu não posso. Não é nem que eu não quero, eu não posso, eu preciso trabalhar. Então, assim, eu sempre gostei disso, entendeu? Não é porque eu queria ficar em casa, lá no bem bom de perna pra cima. Não, eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre gostei de conquistar o meu espaço. Como diz o meu marido, Ricardo, ele nunca me deu nada, e nunca me deu nada mesmo. Só que ele tinha condição financeira o suficiente pra me dar o que eu quisesse.
Só que ele nunca deu. E eu também nunca fiz questão de pedir, porque eu queria conquistar o meu. E graças a Deus, vem a virada de chave aí. Agora vamos lá. Aí, contudo, esse dia eu cheguei em casa, comecei a chorar e pedi pra Deus conversar comigo. E aí me deu um gatilho na cabeça. Eu falei, cara, eu vou pegar uns cartãozinhos meu e vou lá pro Brás de novo. Porque eu tinha a banca, né? Saí de lá, fiquei 10 anos longe de lá e voltei pra lá depois de 10 anos com esses meu cartãozinho. Aí cheguei numa moça e falei, você não quer pegar umas pecinhas? Eu deixo com você, daqui uma semana eu venho ver se você vendeu. Aí peguei e fui na outra, falei, olha, eu vou deixar 30 conjunto, se você conseguir vender, você me fala que eu te trago mais. Aí nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu deixei os conjuntos, tipo 11 horas da manhã, quando foi 2 da tarde, a mulher me ligou, olha, eu vendi todos, você consegue me trazer mais 100? Eu falei, caraca, nossa, eu nem dormi a noite de tanta emoção. Mais 100 conjuntos. Eu falei, claro, consigo sim. Peguei, agilizei, que era a mercadoria que eu tinha parada. E eu sempre gostei de fazer as minhas peças. Na época... Sua criação. Da feirinha, eu já criava alguma coisa, eu cortava na mesa de cozinha mesmo. Tinha mesa de cozinha, meu pai me ajudava, a gente cortava lá. Então, sempre muito atrás do eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E aí, eu peguei e levei pra ela. Gente, em menos de 4 horas, a mulher me ligou de novo. Vendi os 100, quero mais 200. Não acredito. Juro. Aí eu falei, cara, é agora. É agora, eu tô ali me matando, vendendo. Aí vocês vão entender a diferença, tipo assim, de você vender um produto de R$2, que era o valor da trufa, e você vender um produto de 50, 60 reais. Entendeu? Então, assim, eu ia morrer vendendo trufa, e não ia obter um sucesso, não ia obter uma realização. Porque você é uma pessoa que quer crescer na vida. Para muitos ali, a vendinha da trufa estaria tudo bem, que é o que a gente falou. Tem muita gente que não tem ambição, né? Ambição, de crescimento. Isso. Mas você não, você queria mais. Você queria dar uma vida melhor para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, então o que eu tô fazendo? E aí, foi aonde me despertou o quê? Montar uma loja lá, fazer como se fosse um showroom para poder atender essas mulheres que eu praticamente ia quase todos os dias. E aí foi o que eu fiz. Eu montei lá no Brás mesmo, num shopping, um showroom. Aí a gerente do shopping até falou, ai, mas sua loja é tão bonita para estar aqui, porque o shopping ele não condizia muito com o que a gente estava querendo. E aí eu peguei e falei, ai, amiga. E aí eu peguei e fui no shopping do lado, lindo, maravilhoso. Aí vi uma loja, eu falei, nossa, minha cara essa loja. Eu falei, mas deve ser uma fortuna. E aí eu fui na administração, o cara falou, ah, é 1.000 e pouco. Eu falei, o quê? 1.000 e pouco. Era o valor que eu tava pagando a outra. Aí eu toda doida, chamei o meu amigo que vendia manequim. Eu falei, dá pra você fazer um carreto pra mim? Botar minhas prateleiras aí no carrinho? Ele falou, dá. Eu falei, ah, então tá bom. Falei com a gente, ela falou, vai, Cristina, pode ir. Peguei e montei a lojinha. A lojinha ficou linda, linda, linda. Eu joguei assim a minha cara, a minha identidade e deu super certo. E olha que eu tava na parte de cima. Então assim, ali eu tinha o banheiro, tinha o restaurante, tinha o que mais? Tinha o caixa 24 horas. Então eu só ia vender para esse público que fosse subir. Então eu tinha que pedir muito a Deus que fosse positivo para que eu vendesse bem. E foi muito bom, superou as minhas expectativas, porque além de eu vender para essas pessoas, eu vendia para mim mesma. Só que chegou um determinado momento que elas já não queriam mais comprar, porque elas achavam que elas iam concorrer comigo, mesmo que o produto fosse diferente. Então, pra gente não ter problema, eu falei, não, tudo bem, não tem problema. O que eu fiz? Eu dei minha modelagem, dei a peça, falei, pode pedir pra outra pessoa fazer. E aí ela pediu. Então, tipo, não ia fazer diferença, mas eu não liguei. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu quero te ajudar. Vai ser bom pra você? Vai. Então, toma. E aí eu continuei lá, firme e forte. Aí o shopping, ele tinha uma praça na frente e falou que ia montar lá a loja. Aí, filho, eu surtei, porque eu queria uma loja de frente pra rua. Aí minha mãe, você é louca? Aí vem onde tem os pais da gente. Você é louca, você paga 1.000 e pouco aqui, você vai pagar 8.000 lá na porta da rua. Eu falei, mãe, pensa na proporção que a gente tá vendendo aqui. Se a gente for pra porta da rua, faz cálculo, pelo amor de Deus, põe essa cabeça pra funcionar. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu vou mesmo que não dê. E aí a gerente do shopping, calma, Cris. Gente, eu fui parar no hospital com dor no peito, já infartando de tão ansiosa que eu tava. Mentira. Juro. Aí o médico olhou pra mim e falou assim, você quer morrer antes de montar sua loja? Eu falei, não, doutor. Ele falou, então relaxa. Aí ele me deu lá um relaxante muscular, melhorou minha dor no peito, fui pra casa. E aí ele falou, olha, você tem que controlar suas emoções, senão realmente você pode ter um infarto e tipo, bobo, sabe? Assim, do nada. E aí, beleza, relaxei, falei com a menina, consegui minha loja da porta. Aí eu pensava numa coleção que fosse diferente. Aí fui com a minha mãe na loja de tecido. Aí eu vi um tecido que eu falei, nossa, essa é a minha coleção. Ela é horroroso, Cristina, esse tecido. Eu falei, mãe, não é. Horroroso. Eu falei, mas eu já tô vendo até as peças nele.
E aí eu peguei e fui no meu raciocínio. Então é o que eu tô te falando, mãe sempre tem razão, mãe, pai sempre vão estar ali por você. Mas muitas vezes eles vão te podar de algo que eles têm medo que dê errado. Então ela deu uma sugestão, só que eu, teimosa, não segui o que a minha mãe falou. Fui Fez sua lá coleção do seu jeito. e segui do meu jeito. Gente, inaugurei a loja no dia do meu aniversário, dia 27 de novembro. Foi muito sucesso. Eu não sabia se eu chorava, se eu atendia. Era filas e filas, a loja lotada, o povo tudo enlouquecido pelo poá de fundo verde com bola rosa, que foi o que marcou a nossa confecção, e a onça. Era uma loucura, vocês não têm noção. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, parecia que eu tava vivendo um sonho. Sabe, assim, um sonho. E aí, os 2 anos ali foi sensacional. E aí a gente percebeu que... Olha, dá até arrepio. Nossa, história, no dia, gente, vocês não têm noção a emoção. É inexplicável. Só quem passa pelo processo que sabe. E tipo assim, eu chorava porque eu me via carregando peso, as trufas, as pessoas falando, você sendo expulsa. Então, tipo assim, é como se ali fosse uma vitória pra mim, sabe? É como se ali eu tivesse... Fosse o momento de levantar seu troféu e falar, deu certo. E aí, gente, beleza, 2 anos top. Aí veio 2020. Começaram a falar da pandemia em 2019, né? Final de ano de 2019, ótimo. Aí janeiro e fevereiro já mais fraco, mas a gente tinha reserva de 2019, conseguimos suprir. E aí veio março que tudo ia fechar. Eu falei, cara, eu não acredito. Não é Imagina possível. desespero, não é possível agora. Então, quando o mundo inteiro tava assim, se destruindo, acabando, eu falei, nossa, o que que vai ser de mim? Aí chorei. O dia inteiro, fui embora pra casa, chorei lá quietinha, sem atrapalhar ninguém. De vez em quando o Ricardo tinha que presenciar meu choro, ele falava, calma, vai dar tudo certo. E aí chorei. Aí eu falei, pois eu não vou desistir. Sabe assim, aquela pessoa turrenta? Não vou desistir. Não tem quem me faça desistir. Aí eu peguei e falei assim, limpei minhas lágrimas, peguei um papel e comecei a escrever. Funcionário novo, vou ter que dispensar. Os mais veteranos, vou dar férias. Para me segurar os aluguéis das lojas que eu tinha a Silva Teles. Aí, nesse meio tempo do andamento dessa loja, eu tinha aberto a Silva Teles, que era uma loja de térreo e o piso de cima. E o movimento lá é imenso na Silva Então, Teles. aí eu peguei e falei, eu vou ter que sustentar essas 3 aluguéis. Então, esse dinheiro vai ser a conta. E aí, eu precisava fazer um trabalho de modelo, para modelo fotografar umas peças. Eu tinha 5 peças do ano passado, tipo assim, do ano de 2019, que estavam lá, que a gente fez bastante. Como a gente pegou, assim, bem no meio do percurso de verão para inverno, acabou ficando. E peguei 5 modelos que tava costurando já. Aí eu peguei e liguei pra modelo que eu tava tentando com ela há 2 anos e não consegui. Eu falei, é agora, é tudo ou nada. E aí, graças a Deus, deu certo. Ela falou, não, pode deixar que eu faça essas fotos pra você. Enquanto ela não fazia as fotos, eu ficava em casa atendendo o celular. Era o meu e tinha mais 2. E aí eu chamei uma moça do Brás aqui, ela foi lá, divulgou pra mim a loja. E eu comecei a vender todo dia um pouquinho mais. Aí as pessoas faziam o pedido, eu dormia 3 horas por dia. As pessoas faziam os pedidos, eu corria pra loja junto com a minha mãe e com meu pai. Eles me ajudavam a ensacar tudo, ou arrumar, ou costurar, porque minha mãe ajudava se precisava fazer alguma coisa. Corria pro correio, colocava. Ia pra casa, dormia mais 3 horas, anotando os pedidos. Aí no outro dia, a mesma coisa. E isso foi durante 30 dias. E aí, quando a moça falou que ia publicar as peças que eu tinha mandado, os 10 modelos, aí eu pedi o dinheiro emprestado no banco, porque eu não tinha. E eu pedi pra minha gerente, ela falou que não podia me arrumar. E olha que a minha conta tinha movimentação. Só que, tipo assim, pra mim, se eu vendesse 100 mil no mês, tipo, eu tava rica, era o melhor dinheiro do mundo. Tipo, eu tava rica, porque pra mim tava ótimo. Mas pro banco, naquele momento, eu ia pegar 6 mil reais. E ele não liberou. Ele não liberou. Mas eu falei, tá bom, sua safada, deixa você comigo. Depois Deixa eu vem ficar bem, atrás. você vai vir me oferecer empréstimo. Aí... Hoje ela vem atrás. Vem, Hoje eu não hoje quero. ela quer me vender todo dia um monte de coisa, quer me empurrar, eu falo, não, sempre tem um golpe, né? Eu falo pra ela, o golpe tá aí, cai quem quer. E aí, eu peguei e liguei pro gerente da minha mãe, ele falou, quanto você precisa? Eu falei, cara, é pouco. Ele falou, então vai. Aí eu falei, olha, 6 mil já me ajuda. Demorou, colocou na conta na hora. A Vilma nem sabia disso, mas eu fiz. Aí... peguei e paguei a modelo. Minha norinha, que é a namoradinha do meu filho, estava na minha casa cuidando da parte da escola das minhas crianças, que era online. E aí eu falei, Gabi, e agora? Ela fez. A Gabi falou, nossa, eu tô muito ansiosa. Eu falei, eu também. Porque o que acontece? São Paulo estava todo fechado. E nem todo mundo trabalhava com WhatsApp. E os interiores estavam todos abertos. E o povo tava, filha, que comprava. Eu falei, cara, é tudo ou nada. Gente, por Deus, essa mulher postou 9 horas da noite.
a nossa loja explodiu. A gente, lembra que aparecia no WhatsApp 1.000 mensagens, 999? 99 mais. A gente respondia dos 3 aparelhos e não parava de chegar mensagem. Eu nunca vendi tanto na minha vida como eu vendi em 2020. Nunca. Na pandemia. Na pandemia. O mundo se acabando, milhões de pessoas morrendo. E eu tinha que vibrar porque eu tava ajudando ainda as pessoas que trabalhavam comigo, porque, tipo, muitos tinham uma situação difícil, sustentando as 18 oficinas de costura. Você porque já saiu ligando desesperada. Você vai ter que voltar, você vai ter que voltar. Aí depois de 30 eu falei, gente, vocês vão ter que voltar porque eu sozinha não vou conseguir dar conta. E eu, minha mãe e meu pai não dá. Todo mundo voltou. E tipo assim, todo mundo com medo, todo mundo reclamando, com medo de ficar doente. Eu sabia de tudo isso, porque dentro de mim eu falava, Deus, se eu perder minha mãe, se minha mãe morrer por causa dessa doença, e se meu pai morrer? Mas meu Deus, e agora? E, tipo assim, sabe aquela loucura? Que tipo assim, eu sabia que tudo podia acontecer, mas eu tinha que estar ali. E meus pais, eles não queriam deixar de me ajudar, eles queriam estar ali comigo. E eu, tá bom, bora. Entendeu? Eles queriam estar ali. Eu tenho até vídeo. Eu indo pro correio, eles falam, Cristina, cuidado. Aí, sabe assim? Bem família busca pé. E aí... Mas bem unido, né? É. Se você tava com eles desde pequena, agora eles querem estar com você também, e eles se né? fazem muito presentes na minha vida, assim. Minha mãe briga muito comigo. Hoje ela mandou já uns 90 áudios de 1 minuto, brigando comigo por algumas coisas. Que você é louca, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu entendo a posição dela, tá? Eu entendo a posição dela, eu entendo a posição do meu pai. Mas se eu não fosse essa pessoa audaciosa, teimosa, eu talvez não teria chegado onde eu cheguei. Então, às vezes, a gente tem uma história do sapinho. Eu vou falar rapidinho essa história. Pode Era falar. assim, O a espaço gente é todo seu. tinha uma lagoa e tinha lá uns 1000 sapos. E aí, chegou um sapo lá, que era o chefe lá, e falou assim que aquela lagoa ela ia encher de água e todos os sapos iam morrer lá afogados. E aí, conclusão da história. Tinha um sapo que ele ouviu o povo gesticulando. Só que o que acontece? Ele foi subindo. E ele não esperou os outros subirem, ele foi subindo sozinho. E aí, moral da história, todos morreram afogados e esse sapo que subiu chegou do outro lado e sobreviveu. Ele era surdo. Todo mundo fala, não, vai. E aí que tá o grande resultado. Muitas vezes, você vai ouvir pessoas falarem coisas muito importantes pra você. Só que às vezes você tem que seguir o seu sexto sentido e se fazer de surdo. E vai. Porque talvez ali tá o seu sucesso. E muitas vezes você se poda do seu sucesso porque você fica tão ali maquinado no que a pessoa tá te falando que você deixa com que o medo dela bloqueie a sua expectativa. Isso é muito ruim. Então faça, às vezes, se possível, como sapo surdo. E vai viver. Porque é muito real isso. Às vezes você tá toda empolgada no êxtase, vou fazer. E aí, tipo, vem alguém te mingua, sabe? Igual, eu vou fazer um evento na minha loja, vocês estão convidadas, viu, gente? Ai, A gente vai com certeza. Na loucura, vai ser segunda-feira, com Agora? direito a tudo que você imaginar. Agora? Meu, mentira, Cris. Juro. Nossa, não existe. Não, e aí, tipo, todo mundo, você é louca! Eu falei, já está tudo certo. Buffet já tá contratado, a moça das cadeiras já tá contratada, tapete vermelho, as modelos, coleção nova, e é isso. Entendeu? Por que eu vou esperar pra amanhã se eu posso realizar agora? Com certeza. Entendeu? E é o se movimentar. Não deixa pra amanhã, cara. Corre contra o tempo. Principalmente quando você é novo. Porque agora é o momento. Você quer esperar pra quando, sabe? Então, tipo, fica todo mundo me xingando, falando. O tempo tá passando, a vida tá passando. Isso. Se movimenta, Se faz movimenta. alguma coisa. O grande segredo é o se movimentar. O que não é visto, não é falado, não é lembrado. Então, vá se movimentar, sabe? Não vai cair dinheiro do céu. Se você nascer rico, amém. Boa sorte. Sorte sua, né? Agora, se não, filha, bora trabalhar. Porque nada é impossível. Igual muita gente fala assim, eu sou CLT e queria trabalhar por conta. Você consegue. Você continua no seu CLT, que é o seu garantido. E abre 1h30 do seu dia pra você trabalhar pra você. Mas eu entro no meu serviço 9 horas da manhã. Então, levanta às 5h30 e vai trabalhar pra você durante 1h30. Mas eu saio 5h30 pra trabalhar e chego às 8 da noite. Tudo bem, faça tudo o que você tem que fazer e fica da 00:30 até 2 horas trabalhando pra você. Porque só assim a gente vê um resultado. Eu falo porque, gente, eu passei 4 meses dormindo 3 horas por dia. E eu sou uma pessoa horrível pra dormir hoje, porque eu sou ansiosa. Talvez seja um defeito, sim. Só que eu sou assim. E na época da pandemia, eu nem dormia, na verdade. Tinha noite que eu dormia 2 horinhas e já acordava porque eu tinha que estar lá, ser a primeira a chegar para poder embalar. Era muita coisa para fazer, era costureira. Eu pegava o carro, eu ia nos costureiros, carregava saco, eu não tinha nada nem aí. E é isso que fez a gente crescer. E o que acontece? Aquele espaço já estava ficando pequeno. E a gente mudou para um prédio de 4 andares.
E aí chegou meu pai. Isso é loucura! Esse prédio tá acabado! Eu falei, pai, pelo amor de Deus. E ele balançava a cabeça, e balançava a cabeça. E minha mãe, ai meu Deus do céu. Eu falei, mãe, relaxa, eu vou pegar e ponto. Não se discute mais. Eu vou pegar o prédio, vou arrumar e a gente vai fazer a nossa loja lá. E fizemos isso. A loja é linda, Aonde é que grande, né? Na rua Silva Nossa, Teles. maravilhosa. Na rua Silva Teles. E vou te falar mais. Quando a gente foi fazer a mudança, todos os nossos colaboradores, que não eram muitos, porque a gente não tava com o time completo, era 12, todos reclamando. Todos. Porque eu sei que é cansativo. Cara, eu tava morta. Sabe que é morta? Mas eu tinha que estar com o meu sorriso e mostrando pra eles que eu tava forte. Porque você já ouviu falar naquela coisa, quando um cai, os outros vão caindo? Aí eu peguei e virei pra todo mundo e falei assim, gente, vamos lá. Você tá cansada? Ah, eu tô. Então senta, fica quieta. Ninguém precisa saber que você tá cansada. Eu não quero saber que você tá cansada. O mundo não precisa saber que você tá cansada. Senta e descansa. A gente vai entender, é o seu momento. Você não é um robô, você não é um ninja. Então, assim, a gente entende. Só que as pessoas não entendem. Tipo, aí uma fala, eu tô cansada. A outra, eu tô cansada. Daqui a pouco foi escorando todo mundo. Ô, Cris, mas aí posso te falar, a gente se sobrecarrega, a gente se estafa por conta disso. Porque às vezes também chega muito pedido, aí você tem que virar à noite e você tá morta, você tá com a dor nas costas, você tá morrendo. Mas você não para um segundo pra descansar, porque você vai ver que o que já tá cansado, o que já tá reclamando, o que já tá, vai falar, ah, peraí, ela parou um segundo, então eu posso parar 1 hora. Não, então, aí eu peguei e eu tava trabalhando. Aí eu vi uma reclamando, aí a outra reclamou e a outra reclamou. Aí eu não aguentei, cara. Eu parei o que eu tava fazendo, larguei o saco lá. Aí eu peguei e falei pra toda aquela galera. Eu falei, gente, vamos lá. Vocês estão cansados? Sim. Então vocês descansam. Ninguém precisa saber que você tá cansado, que você tá cansado. Vocês estão entendendo? A gente tá aqui e a gente precisa finalizar isso hoje. Certo? Aqui é um processo. É doído? É doído. É trabalho? É trabalho. Então, se você tá aqui dentro, na Cristina Costa, colaborador da Cristina Costa, então veste a camisa e vamos terminar esse processo. Se você não tá aguentando, você vai sentar, você vai descansar, você vai tomar uma água e depois você vai continuar. Só que a sua amiga, o seu vizinho, ele não precisa saber que você está morta, que você está cansada. Nada disso. Guarda pra você. E quem não quiser, pode ir embora. Vai descansar em casa. Não fale mais nada aqui dentro. Porque eu surtei, porque, tipo assim, eu tava lá, gente, juro, eu tava por dentro morta. Só que eu não podia transparecer pra eles que eu tava cansada, mas eu não podia entregar a guerra ali. Porque se eu entregasse, ia virar uma bagunça. Entendeu? Eu tinha que martelar até o último minuto que eu pudesse. Eu falo que a gente se faz de bobo da corte pra alegrar. É, tipo, se faz de palhaço, o palhaço às vezes tá triste por dentro, mas tem que estar com o sorriso pra fora. Isso, é isso. Então a gente... Independente se você tá cansado, você tá morrendo, você tem que estar tipo firme assim, pra às vezes sustentar existe um todo sorriso mundo. facial e um sangramento, né, que tá lá dentro do seu coração, que só você sabe. Então, muitas vezes as pessoas só olham assim, nossa, a Cristina é super alegre, positiva. Eu sou, porque eu gosto, eu sou assim, eu sempre fui assim. Só que tem os dias que a gente não tá bem mesmo. Só que, tipo assim, o que me deixa triste é você remar muito e o povo que tá atrás tudo cansado. Então, isso aí é muito ruim. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Acho que elas pararam, pensaram, analisaram. Meu, ela tem razão, cara. Aí, ninguém falou mais nada. Concluímos a mudança. Foram 7 caminhões, só pra você ter uma ideia. Caramba, Concluímos a mudança. Sei que não foi 7 fácil. caminhões. Foi dolorosa, mas concluímos tudo com muito êxito. Foi legal. Eu reformei esse prédio todo, ele ficou maravilhoso. Tem muita coisa para se melhorar, mas acho que isso é ao longo dos anos mesmo, do tempo. E aí hoje, graças a Deus, eu falo que eu tenho uma equipe de milhões, porque a minha equipe é muito legal, o pessoal é muito bacana. A gente tenta fazer de tudo para se ajudar. Existem falhas? Muitas. Só que, infelizmente, ninguém vai ser como a Cristina. E esse é um defeito, né? Porque a gente quer que as pessoas sejam como a gente. Só que a gente tem que respeitar os processos das pessoas. Exatamente. Mas se fossem todos iguais a você, cada um tava voando no seu caminho. Eu acho que existem pessoas e pessoas. Se a gente olhar pra você, você é uma empreendedora nata. Você vende desde criança, você trabalha desde cedo, você tem brilho nos olhos ao falar da sua trajetória e você nasceu pra vencer. Você não ia desistir. Você podia estar com 40, 50 anos. Se você não tivesse conquistado, você ia estar lutando. Uma coisa que a gente tem em comum, a gente ama trabalhar, ama Todas inspirar nós, mulheres. É. E eu acho que, assim, um diferencial, até da forma que você fala, por mais que você estivesse cansado em todos os processos que você passou, você não deixava transparecer isso para as outras mulheres, para as outras pessoas que trabalhavam com você. Porque você tinha que motivar seu pai e sua mãe quando você estava lá
andando 3 quilômetros, você não podia falar pra eles que você tava numa dificuldade, você foi expulsa, você não podia falar. Você trabalhava com filho junto do lado e tinha que suportar. E hoje você suporta também quando todo mundo tem problema. Eu acho que hoje não são a proporção, né? Tipo, acontecem outros, mas não é a mesma coisa, são problemas diferentes. Mas você também continua, né, superando tudo com um sorriso no rosto. E hoje você dá palestra também para inspirar e ajudar outras pessoas. Hoje a gente tem o Conectadas para Vencer, que eu tô super feliz. Que foi incrível. É muito legal, porque assim, a ideia desse Conectadas para Vencer é mostrar pra mulherada que elas podem, não só as mulheres, acho que todo mundo, quando a gente realmente quer e como a gente reveste a camisa, a gente consegue. É ajudar essas pessoas que querem ter o seu negócio, elas começam, mas elas totalmente perdidas, elas não sabem nem por onde vão. Então, assim, o nosso intuito hoje é poder passar para elas, sabe? Como fazer, da onde partir, quais são os princípios, o que ela quer. Porque muitas vezes a pessoa quer, mas ela não sabe nem quanto ela quer ganhar. Ela não sabe nem por onde ela começa. Ela não sabe nada. Então, mas ela quer. Então, assim... Tem um sonho, mas não tem um objetivo. Isso, sabe, assim, tipo, ela quer muito, mas ela não sabe nem como fazer. Então, assim, eu acho que a Conectadas pra Vencer, ela veio pra mostrar isso. E uma coisa que eu costumo falar é que, assim, eu não comprei a minha história pra apresentar ela pra ninguém. Eu vivi ela, né? Eu vivi ela na dor, no processo doloroso, alegria, tristeza, e eu consigo passar com leveza. Só que é tanta história que eu acho que é muita história, gente. E muita coisa que, tipo, eu realmente esqueço. E eu lembro até, depois eu quero até contar aqui uma história dos meus primos. Então, assim, a gente tem histórias, assim, absurdas, assim, sabe? Histórias que... E eu acho que é isso, Cris, que você vibra, sabe? Eu fico até pensando, porque todas... Eu, você, a Thalita, tem pessoas que fazem mal pra gente, tem gente que inveja, tem gente que deseja o mal. Que copia. Que cobiça, que copia. Mas tem. Né? E eu fico pensando, como uma pessoa tem coragem de fazer alguma coisa dessas pra você? Porque, cara, você é uma pessoa de muita luz. Eu sei que você não ajuda só crianças, mas você ajuda a sua família, você ajuda as pessoas que estão do seu lado, você ajuda seus parceiros, você ajuda seus clientes. Eu sei o quanto você foi receptiva comigo. Eu vejo o quanto você é humilde, mesmo você já chegando nesse ponto em que você está, você continua humilde, uma simplicidade, sabe? Você dá uma abertura enorme para que a pessoa tenha acesso a você. E isso é raro, né? Porque até isso sobe pra cabeça. É verdade. Então, assim, eu fico... E quando você fez o evento, né? Que eu até postei lá, o pessoal deve ter pensado, meu Deus, que doida. Que eu chorei real. Porque, assim, quando você entra naquela escadaria com aquele glamour todo... Cara, porque antes vem uma mensagem, né? Que você... não vai deixar ninguém desistir. Isso. E aquilo já é muito... Porque eu prego aquilo. Eu prego isso. Eu não vou deixar ninguém desistir. Mas eu também me sinto fraca às vezes. Inclusive, quando eu liguei pra Thalita, eu falei... Amiga, eu poderia ter ligado pro Arthur, mas eu precisava ligar pra alguém que já passou por coisas piores que eu. Que eu tenho certeza que você passou. Ai, e aí, assim, às vezes você também fica fraco. Às vezes você também precisa de incentivo. E quando você passou aquele vídeo, depois você entrou com todo aquele glamour, cara, não tem jeito. É como se junto com você entrasse uma onda de vibração, assim, que fosse E é tão gostoso, tudo. né? Porque, assim, a gente busca isso, né? Mesmo eu tendo vivido tudo isso, eu acho lindo poder ver mulheres empreendedoras, ou de repente ter a oportunidade de chegar num lugar, assistir uma palestra com uma pessoa que tá ali, sabe, contando a sua história. Porque hoje é assim, as pessoas vai, faz um curso, compra uma história e quer vender pra você. Eu não quero vender nada, porque, olha, a gente fez um evento, não ganhei R$1. E eu falo que não ganhei R$1. E o dia que eu puder fazer um relato da semana do evento, vocês vão falar, meu, você realmente é louca. Porque, assim, eu não ganhei R$1, mas desde o início, quando eu falei que eu ia fazer esse evento, eu não fiz no intuito de ganhar dinheiro. Eu fiz no intuito de levar minha história para mais mulheres. Entendeu? E eu consegui, e foi muito mágico, porque depois desse evento, eu acho que umas 300 pessoas me procurou, sabe? Para poder ter mentoria, para poder participar do próximo, para poder ter um feedback comigo que seja de meia hora, sabe? Então foi muito bom você saber que você conseguiu dar uma palavra e que fez sentido. Faz sentido para você tudo que eu tô falando aqui? Então, tipo, as pessoas se conectaram e muitas pessoas, elas se viram na minha história, porque muita gente passou por alguma coisa parecida. Então, assim, para mim, não tem preço. E eu falei que o próximo eu vou fazer, e eu também não vou fazer em prol de dinheiro.
Lógico, se no futuro entrar, ótimo, muito bom. Porque Mas não se é não fácil, entrar, né, Cris? mas se não entrar, não tem problema, porque só o fato de você poder ver pessoas que tá ali depressiva, sabe? Pessoas que querem chegar num objetivo, não consegue. Mulheres, mãe solteira que foi abandonada pelo marido, porque tipo fala assim: "Ai, sua família é seu alicerce, seu casamento é seu alicerce". Não, eu acho que cada um no seu cada um, né? Eu acho que assim, hoje a gente vê muitas mulheres correndo, cuidando de filho, trabalhando, se virando sozinhas. Entendeu? Elas não precisam do marido, mas assim, é cada um com a sua história, Sim. cada um com a sua bagagem. Então, acho que assim, você não precisa ter um marido ou um alicerce para você conseguir as suas coisas. Você precisa ter vontade e força. Que, assim, é o que a gente fala. Força, fé e vontade. São coisas que são primordiais. Então, assim, eu já vi muitos relatos e hoje eu ajudo várias empreendedoras. Tipo assim, que sabe tudo, a mulher é fera, tem clientes boas, mas não tem dinheiro para montar uma loja. Não tem dinheiro para iniciar no Instagram. Então, assim, eu tô com umas 10 empresas hoje que eu vou motivando e vou ajudando elas toda semana. Que eu falei assim, que eu não me dou por vencido se eu não ver elas bem. E eu tô assim, eu não me dou por vencido se eu não ver elas bem, juro. É como se fosse uma missão minha, sabe? Porque assim, você vê que a pessoa tem um contexto, ela tem a qualidade, ela tem a vontade, potencial. tem potencial e vai morrer na praia? Não, não vai não. Só que aí eu falei, depende muito de cada um. Então faz a receita direitinho pra dar certo. Entendeu? Porque é como eu falei, não existe milagre, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, se tiver, a gente vai abrir mão de algumas coisas, de muitas. Às vezes você vai ter que abrir mão de muita coisa que vai ter uma suma importância. Eu mesmo. Quantas vezes eu não fui pro sítio, meus filhos tudo brincando na piscina e eu trabalhando? Lá igual uma louca, trabalhando porque eu precisava obter um resultado, eu precisava resolver, eu precisava. Entendeu? Por quê? A minha preocupação não é comigo. A minha preocupação é com todos que estão envolvidos na minha empresa. Entendeu? Eu sei que a loucura, a falta de dormir, esse processo meu de muita loucura não é legal? Sim. Então hoje, tá? Hoje eu tô aprendendo a dosar um pouco. Então hoje eu tô conseguindo viver um pouco. E isso é muito importante. Porque eu acho que assim, essa loucura, essa adrenalina, ela é boa. Mas a gente tem que aprender a dosar também. Mas a gente sabe que tem que trabalhar. Entendeu? Quando a gente fala dosar, não é ficar um dia sem fazer nada, né? Não, é porque às vezes as pessoas já acham isso, a né? pessoa pensa assim, eu sou CLT, eu trabalho de segunda a sexta. Se for um CLT pra trabalhar de sábado, meu Deus do céu. Menina. Né? Aí fala assim, quer saber? Quero ser empresária, eu quero trabalhar pra mim. Só que eu vou trabalhar só de segunda a sexta. Eu vou trabalhar de tal hora a tal hora. Tem que saber que se você é empresário, você não vai trabalhar de tal hora a tal hora. Você vai dormir 3 horas por dia, que nem a Cristina, ou não vai nem dormir. Não vai nem dormir, vai trabalhar de domingo a domingo, seus filhos vão estar brincando e você vai ter que trabalhar, o seu telefone vai tocar, e não tem horário, porque às vezes meu telefone toca 2 da manhã, que é o pessoal da segurança. Falei, caramba, roubaram a loja, tipo, sabe? Então assim, você é como se a sua empresa é o seu filho. É full time. É. E Cris, é assim, como eu posso definir o Conectadas pra Vencer? Se eu pudesse, assim, resumir, eu falaria que é uma injeção de ânimo, sabe? O seu evento foi uma injeção de ânimo pra mim, porque de verdade, você aí que tá assistindo a gente, participe do próximo Conectadas pra Vencer, porque eu cheguei lá desmotivada, eu tive um problema que foi o que eu liguei pra Thalita, assim, a gente tem vários problemas todos os dias, mas eu tive um que tava mais próximo, assim, do seu evento, e eu tava desmotivada, comecei a me perguntar se eu tô no ramo certo, se eu tô fazendo a coisa certa, se não é melhor eu parar de empreender e trabalhar em uma empresa, e eu tava sem direcionamento, fazendo tudo errado. E quando eu fui pro Conectadas, primeiro que ali você tem todo um embasamento técnico, né? Do que fazer, de como planejar as suas metas. Então você tem todo um ensinamento ali, fora que você me falou muitas coisas que eu percebi que eu tava fazendo errado. E você me ensinou como fazer certo. Então, assim, eu saí de lá, eu no evento mandando mensagem pra Thalita. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. No vídeo. Você tinha que estar aqui. Ai, Thalita, eu falei, já pergunta quando é o próximo. Eu falei pra ela que a gente vai no próximo. Vai, a gente vai. E foi sensacional, Cris. Então, de verdade, você que tá assistindo esse episódio, você que não foi no próximo, eu e Thalita estaremos lá. Com certeza. E vocês são nossas convidadas. Precisam estar lá juntas. Depois a gente vê, porque, óbvio, tem um valor que a Cris cobra, mas depois a gente vê, Cris, se você consegue fazer um descontinho para as nossas seguidoras. Não, a gente vai fazer um descontão especial para todas que for seguidoras de vocês, que acompanhar aqui o nosso pode deixar. E já tá próximo, tá todo mundo querendo me matar lá da parte do marketing, porque a gente quer muito, a gente quer muito. E eu sou a louca, foi tipo isso assim. que eu te perguntei também. Se você teve alguém
pra te dar o passo a passo. E pelo visto, não. Não. Você aprendeu tudo na raça. Tudo na raça. E hoje você tá passando esse conhecimento pra ajudar. É uma coisa de muita gratidão, né? Muito, Muita assim, tipo assim, foi tudo na raça. bondade. Aí o que aconteceu? A gente cresceu muito rápido, muito rápido. Só que a gente cresceu rápido e desorganizado. Por quê? Porque veio uma pandemia, você não... tipo assim, eu vendia 100 mil por mês, eu passei a vender milhões. Então, tipo assim, cara, eu nunca vi aquilo na vida. Eu falei, Senhor da Glória, eu realizei o sonho! Êêê! Comprei a casa da minha mãe. Comprei a casa da minha mãe, comprei um apartamento pro meu filho, comprei uma casa na praia pra minha mãe, comprei 2 casinhas pra mim alugar e comprei um apartamento pra mim na praia. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu não fui pra Paris, eu não fui pra Dubai. Eu priorizei outras coisas que pra mim é de suma importância. A gente não sabe o dia de amanhã, pelo menos casa pra morar, ninguém vai ficar na rua. Eu acho que já a gente, tem perder a eu acho que a casa. gente podia programar uma viagem, a gente aqui, uma viagem top. Nossa, eu ia adorar, gente. Vamos Mas pensar a gente nisso tinha que ir depois? sem celular, né? É. Essa daí ia ser a Aí saga. talvez porque, ó, a gente não volte. Ó, eu vou até olhar aqui, ó, peraí. 141 Ó, mensagens. tive uma ideia. Vamos pra Las Vegas, porque o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Então, então, bora bora. programar nossa E viagem. esse ano eu faço 40. Eu falei que eu vou fazer uma festa tipo Kit Las Vegas. Nossa, perfeito. Já tá tudo... Parentou. Então, gente, eu sei que é isso. Assim, é muito doido o processo, é muita loucura. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas você tá no você fez o Conectadas, você tem a loja, você faz a sua coleção. Meu, que loucura. Como mas que eu dá gosto. tempo em 24 horas? 24 horas é pouco. Eu falo que se organizar bem, dá pra fazer... E hoje ainda tá aqui no Pode Ser Você. Eu acho que se organizar bem, dá pra gente colocar tudo no dia, dá pra você mesclar na semana. Dá. E a pergunta mais importante, valeu a pena todo o seu sacrifício? Valeu cada minuto de sacrifício, cada lágrima de ensinamento, cada sofrimento, cada processo, valeu muito a pena. E eu agradeço todos os dias a Deus. E não acabou ainda, viu? Porque eu vou continuar. Ninguém me para. Ô, Cris, você já é gigante, mas eu ainda te vejo chegar muito mais longe. Ai, gente, olha, isso me arrepia, porque assim, é tanta gente que fala essas palavras, e a gente fica tão, sabe, assim, então eu preciso, não é que, gente, é assim, ó, eu não quero ser famosa, nada disso, sabe? Mas eu quero mostrar para aquelas pessoas que sofrem, talvez, porque não tem direção, porque eu não tive direção de ninguém. E aí, quando a gente explodiu na pandemia, que eu consegui comprar algumas coisas, que eu consegui reservar um dinheirinho, que eu consegui, sabe, assim, ter um equilíbrio. Em 2021, eu procurei o Eduardo Christian, que é embaixador das confecções. Pra quê? Pra mim ver os meus processos se estava certo. Pra me organizar a minha vida. E aí foi o que me ajudou. E aí onde eu vi a Lívia Brasil, que é do Instagram também, para deixar o seu feed mais bonitinho. E aí é onde eu fui fazer um curso de coach na Slack, que é um curso que você é reconhecido fora do Brasil. Fiz o curso, estudei 30 horas, o total dá 60 horas de curso. Valeu cada centavo, muito bom, porque você começa a entender sobre você. Porque assim, me perguntam qual é o seu hobby? Trabalhar. A gente se identifica. Tipo, você fala, você não tem vontade de ir pro shopping? Meu, eu não tenho vontade de ir pro shopping. Você não tem vontade de fazer uma viagem, um cruzeiro? Não tenho vontade de fazer viagem, cruzeiro. Não é possível, você não é normal. Realmente, eu não sou normal. Eu gosto de trabalhar, é o meu prazer. Eu gosto de trabalhar, né? é o meu prazer. E quando eu consigo realizar esse tipo, o evento do Conectadas que eu fiz, que foi um sonho pra mim, uma realização. Os eventos que eu faço na loja, eu fico tão feliz com o resultado, sabe? Assim, poder ver que em uma semana eu programei um evento e deu certo. Sabe, assim, e a minha ousadia, porque se eu for pelas pessoas, eles ficam parados, extasiados. Você é louca? Gente, vamos, não fica olhando, você é louca. Bora fazer. Você já não sabe que eu sou? Eu sou, então bora, então né? a minha equipe, eles falam que eles vivem, como é que eles falam? A gente vive em tensão, tipo, tensão, porque a qualquer momento ela vai vir com uma bomba. E é mais ou menos isso, filha. Aí esses dias esse dia não, já faz um tempo, eu comprei uns emotes, sabe aquelas bolinhas, os emotes? Comprei pra todo mundo do online, colocar pra gente fazer vídeo. Aí o povo fala, não, gente, só ela. Faço todo mundo descer lá pra baixo pra gente fazer vídeo na loja.
um sururu que você não tem noção. E é legal, porque a gente ganha visibilidade, as pessoas se conectam com a gente, porque elas falam, nossa, ó que legal, vou fazer também. E isso vai gerando um contexto infinito. Então, o que a gente quer, o que eu quero ajudar hoje é pessoas que querem empreender, mulheres que têm vontade de empreender e não conseguem, ajudar aquelas pessoas que pensam em fazer um coquetel na loja, mas, eu não vou fazer porque vai gastar horrores, e não gasta horrores, você consegue fazer um excelente trabalho gastando pouco. Ajudar as pessoas a montar a vitrine, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia de vitrine, montam a vitrine de qualquer jeito. Não importa onde é a sua loja. Sua loja pode ser na comunidade, como muita gente fala, pode ser a mais simples que for. Só que se você tiver bom gosto, a sua vitrine vai ser a mais linda, até mais bonita do que a de uma boutique que você vê por aí. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, eu não... E daí? Vai de você, a capacidade está dentro de cada um, então você tem que se autocapacitar. O ser humano, às vezes, é isso. Mas não sei o quê, mas o que você está fazendo para melhorar a sua vida? Então, quando você vê alguém reclamando, você fala, ou é preguiçoso, ou é preguiçoso. Tipo, não tem meio termo. Quando você vê, eu tô acabada porque, olha, fulano não sei o quê, eu não... Alguma coisa errada tem. Porque a gente costuma falar que as boas pessoas, elas nunca vão estar aleatórias. Entendeu? Então, isso é um ditado, gente, parece que é uma coisa, né? É muito certo. Então, assim, o mundo que eu vivo até hoje, é muito cheio dessas pedras, dessas coisas. A gente a todo momento tá lidando com isso. E é o que eu falei, eu não quero ser famosa, eu quero levar para as pessoas a minha história. Eu quero mostrar para elas que eu consegui, qualquer um vai conseguir também. Só que assim, eu demorei anos, dos 7, fui realizar com 30 e tralalá. Aí a gente dá o exemplo do corredor. O corredor treinou 4 anos para correr 9 segundos. A pessoa abriu uma loja em 3 meses e já quer desistir porque não vendeu nada? Gente, não é assim que funcionam as coisas. Então, eu sou a favor de apoiar todas as mulheres, homens, seja o que for, para sempre crescer, porque a gente trabalha para isso. E a vida é tão dura, sabe? A gente vê tanta coisa hoje no mundo que a gente vive, então a gente quer sempre o melhor de todos, né? A gente quer sempre uma evolução. E a gente trabalha muito, sempre pensando, daqui um mês eu descanso um pouquinho, né? Assim. Não, deixa pra depois, a gente vai. Eu vou correr, no próximo final de semana eu vou sexta, sábado, domingo eu fico na praia, né? Antes era um sofrimento porque não tinha pra ir na praia. Era excursão, que era no mesmo dia, tinha que acordar às 5 da manhã e voltar às 4 da tarde. Hoje você tem casa, apartamento, pra escolher e não pode ir porque você precisa trabalhar. Então é isso, é você abrir mão de algumas coisas pra poder realizar outras. E um ditado que eu sempre falo é aquele do foque na solução e não no problema. Porque, às vezes, a solução daquele problema que você tá passando pode ser a porta-chave pro seu sucesso. Ô, Cris, mas... Eu amei essa... Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Faça. E como que a maternidade se encaixa em tudo isso? Porque eu brinco falando que a Thalita é meme, né? Porque eu já acho surreal ter um filho. Eu queria ter mais, mas assim, eu acho que eu não tenho psicológico nem estrutura pra ter mais. Então eu falo, gente, ela com 2, 3 seguidos, ela é um meme. Tem 6, 5 e 1. Vai fazer 2 meses que vem agora. Nossa. Então é 6, 5 e 2, né? Tudo pequenininho. Então é aquela loucura, eu vou trabalhar e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais para dar conta de ter pessoas para me ajudar, para eu ir trabalhar no fim de semana, para eu fazer eventos se eu preciso, para fazer tudo. Porque o meu prazer é trabalhar, é conquistar, é ver o resultado, é chegar e ver, poxa, um funcionário conquistou alguma coisa, eu tô conquistando X, Y, Z. Meu, pra mim, é isso que é o mais importante. E aí, ver também que você vai deixar um futuro pros seus filhos, que eles estudam em escola boa, tem qualidade de vida. Só que assim, então, é onde vem muitas vezes a cobrança da mulher, né? Muitas vezes as mulheres, elas se cobram, porque é como a gente falou, a gente não é a Mulher Maravilha, a gente não vai conseguir ser perfeita em tudo, a gente não vai conseguir ser a mãe mais perfeita, a mulher mais perfeita, a empreendedora mais perfeita. Só que você vai se dosando ao modo que dá pra você. E não adianta você ficar se culpando. Tipo, muitas vezes a gente se frustra. Ai, meu Deus, eu não sou uma boa mãe. Gente, você tem que se dosar e dar o seu melhor. O filho, ele vai crescer pro mundo. Isso é fato. Você não vai deixar faltar nada pro seu filho. Você vai sempre procurar dar o melhor pra ele. É diferente, você tá saindo pro seu trabalho, você não tá saindo pra uma balada. E mesmo que um dia da semana você tirar pra ir pra uma balada, é um direito seu. Entendeu? Você precisa, a gente precisa. Então, a gente não pode ser refém da nossa vida, né? Apesar da gente gostar muito de trabalhar e tudo. A gente não pode ser refém da nossa vida nesse aspecto de filhos. Igual eu tenho os meus filhos lá, e a Maria é maravilhosa. A Maria sou eu
em pessoa. Ela pega um isopor, enche de bala e sai vendendo pela casa pra todo mundo. Olha, compra uma bala de mim de mentirinha. Aí a gente fala, ai, Maria, mas não tem dinheiro. Aceita Pix. Aceita Pix. Então, tipo, ela é empreendedorazinha, assim, sabe? Ela gosta. Ela não gosta de ficar tirando foto, ela não tem paciência, mas o negócio dela é vender. Ela adora vender. O João, meu filho, ele tem um transtorno opositor desafiador. É muito difícil lidar com ele. E eu fico, às vezes, muito triste. Eu fico frustrada. Porque Esse é o do meio ou é o mais é velho? o do meio. Do meio. Porque esse transtorno, a criança, tipo assim, ele tem uma pessoa que seria a válvula de escape dele. E quem é a pessoa? Você. Eu. Então, tipo assim, ele me xinga muito de palavrões horríveis. Mas não é porque ele quer me xingar. É porque dentro do cérebro dele, ele entende o sim e o não. Então, ele não gosta de ser contrariado, mas eu não contrario ele. Só que eu sou aquela pessoa que, se ele for contrariado o dia inteiro, ele precisa descontar em alguém. Então, ele vai descontar na Cristina. Então, isso aí é uma coisa que me traz muita tristeza hoje. Só que a gente tá tratando ele com isso, porque a gente sabe que é um problema que no futuro não é legal. Né? A gente tá estudando mais Como a que é o fundo. nome, Cris? É transtorno opositor desafiador. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam, ai, a família é perfeita, ninguém tem problema. Temos problema sim. A gente tem problema sim. A Maria, maravilhosa, super calma. Tanto ele é nervoso, que a Maria, quando vê ele estressado, a Maria olha pra mim e fala, ai mãe, deixa ele tá estressado. Deixa pra lá. Então, tipo assim, ela entende o transtorno dele. Só que ele faz isso só comigo. Por quê? Ele sabe que eu não vou revidar ele. Sim. Sabe? Eu não vou bater, eu não vou agredir ele. Sim. Então, eu costumo conversar. Então, eu tô fazendo terapia. Ele também tá fazendo terapia pra ele melhorar esse lado. E lidar com essa situação dentro de casa é muito difícil. É como muitas mães aí hoje. Só que assim, eu vou parar de ser empreendedora, eu vou parar de ser mulher, porque eu tenho um filho e ele tem transtorno positivo. Não, ao contrário. Eu vou lutar cada vez mais pra garantir o futuro deles. Vou ajudar o João, ele precisa de uma psicóloga, vamos para uma psicóloga. Eu também, vamos para uma psicóloga. E assim a gente vai tocando a vida. Isso é muito importante eu falar aqui, porque às vezes muitas mães se sentem, tipo assim, no fundo do poço. Porque tem um filho E com algum problema. e poderia ser qualquer outro problema. Só que se você olhar ele aqui, se ele chega aqui, ele é normal, é normalzão mesmo. Ele vai te tratar bem, ele vai ser bem tímido, mas ele vai falar com você, ele não vai te xingar. Ele vai super te respeitar. Quem não sabe nunca vai imaginar. Nunca na vida. Só que eu sou a válvula de escape dele. Então hoje a psicóloga vem pra ajudar ele a entender que eu sou a mãe dele e não a válvula de escape dele. Então assim, com o tempo ele vai melhorar? Vai. Só que o cérebro dele não tem o talvez. Você percebe que muitas vezes a gente se equilibra no meio? Sim. Pra gente não explodir, pra gente não chorar, pra gente não fazer uma loucura. Então o dele não. Ele não tem esse meio. Ele é sim ou não. Entendeu? Igual, tipo assim, se ele não gostar que o primo pegou um brinquedo dele e quebrou, filha, primo que segure. Seu burro, você quebrou, você é um idiota. Então ele deslacera tudo se não for pra cima na porrada. Porque ele não tem o meio termo. Porque ele não tem o meio termo, ele não sabe entender que o primo quebrou sem querer. Ele já fala, não, ele quebrou por querer, porque ele vem aqui só pra estragar minhas coisas. Ai, meu Deus. Então é muito difícil, eu fico com dó, porque Ele tem quantos anos, Cris? 8. E ele é muito bonzinho, sabe? Assim, ele tem um amiguinho chamado Dudu. Menina, ele ama o Dudu. Ele fala, o Dudu que é gente boa. Ele põe a mão na cabeça e chora. Porque no final de semana foi um amiguinho em casa e esse amiguinho é um pouco como ele. Eu acho que ele é um pouco hiperativo. Não sei se a mãe dele Já percebeu, foi ver. E aí teve um outro amiguinho dele que foi, também que ele tava sem paciência com esse amiguinho. E no final, minha gente, ele ia quase dando uma porrada no menino, ainda bem que eu cheguei na hora. Falei, João, cara, pelo amor de Deus. Ele me irrita e começa a chorar. Você tá entendendo? Ele não sabe lidar com as emoções. O transtorno opositor, ele é isso, é não saber lidar com as emoções. Então, pelo sim, pelo não, ele vai partir sempre pra porrada. Pro ataque. E tem um outro filho E aí eu tenho o Lucas, de 21, que é um rapazinho. que trabalha com Que você, trabalha né? comigo, meu braço forte, super calmo, super tranquilo. Sempre conversei muito abertamente com ele sobre tudo na minha vida. Eu sempre fui a louca, sabe assim, aquela mãe moderna que anda em casa, tá nem aí, sem roupa, pijamão, rasgado. E eu sou muito assim, e sempre conversei muito, e ele, assim, é um filho exemplar pra mim. O Lucas, ele é fora da realidade. Um rapaz de 21 anos, não bebe, não fuma, tem a namoradinha dele, pensa no futuro, quer ter o dinheiro dele, quer ter as conquistas dele. Conversa super bem, porque eu fui lá, ele já foi interessado. Mas o que você faz? Mas quanto tempo? Você viu, curioso, Curioso, porque ele isso quer é entrar. muito bom. Ele quer entrar no assunto, é inteligentíssimo. Então, assim, eu tenho, assim, 3 filhos de ouro.
E aí a gente fala aqui sobre o problema, porque muitas vezes as pessoas têm problemas e acham que, eu vou parar tudo porque meu filho tá com isso, eu preciso cuidar dele, não posso mais fazer isso. Não, você pode fazer tudo. E o João vai pra escola normal, um ótimo aluno, não tem problema nenhum, gente. É só o raio desse transtorno. E eu que sou o escape do transtorno dele. E aí sobra pra você. Aí sobra pra Mas mim. tá tratando, tem todo o amor da família. Sim, sabe? A gente, assim, a gente é estruturado, assim, com as criançadas, eles têm os horários de chegar da escolinha. É tudo certinho. A gente tem uma moça que cuida deles pra mim hoje, sabe? É tudo alinhado, não tenho aquela loucura. No final de semana, quando a gente sai, eles adoram ir pro sítio, sabe? Então a gente sempre dá um escapezinho. Mas vamos supor, no sítio, se eu precisar fazer algum trabalho no celular, eles estão lá brincando e eu tô aqui trabalhando. Que, no entanto, na minha casa eu não sento. Quando eu sento no sofá, ele olha e fala, nossa, que milagre. Entendeu? Então, assim, eu sou pilhada, eu gosto de resolver minhas coisas, eu gosto que o trabalho fique certinho, sabe? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente fica, né, ansioso, a gente quer que fique tudo perfeito. Então, eu sempre falo, dê o seu melhor, pode não ser o seu perfeito, mas é o seu melhor. Então, ele tem que bastar pra você. Você tem que ver o resultado e falar, nossa, graças a Deus eu consegui. Ainda bem que eu fiz. E é isso. E uma coisa que eu acho muito importante que você falou aqui, Cris, é que muitas mulheres, eu já falei isso, acho que em outro episódio, elas se limitam por conta de tudo. Como você falou aí, você tem um filho especial, tem mulher que fala que não cresce porque não tem marido, a que tem marido, o marido ajuda. Tem mulher que fala que não cresce porque tem marido. Então, eu tenho marido, eu não consigo porque meu marido não deixa, ou meu marido não quer, ou meu marido não ajuda. Então, assim, tem mulher que busca desculpa pra tudo. É porque ela tem marido rico. Você falou aqui que você tinha um marido com condições. E ele mesmo, eu presenciei, ele falou no Conectadas pra Vencer que ele nunca te deu R$1. Né? E eu até, assim, a gente é muito bom quando o marido incentiva, quando o marido apoia, mas você não teve esse incentivo financeiro. Não. E mesmo assim, você correu atrás. E hoje você tá aí, né? Brilhando. E sabe o que é engraçado? Eu dei tanta você falando agora, eu lembrei, uma mulher tava me devendo, eu liguei pra ela pra cobrar. Sabe o que ela falou? Porque eu falei, olha, eu tô precisando. Ela, como você tá precisando se você tem marido rico? Olha que audácia. Eu falei, quem é rico é o meu marido, meu amor, não sou eu. Eu trabalhei muito pra isso. Então, você trata de me pagar. Mas já pensou, gente? Dão essa resposta, né? Não, olha, eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso. Mas enfim, passou. E é isso, galera. Então, assim, graças a Deus, hoje a Cristina Costa tá indo, estamos caminhando bem. A gente tá com esse projeto da Conectadas pra Vencer, porque a gente quer abordar pras mulheradas, a gente quer levar pras pessoas algo, assim, bom pra elas, positivo, sabe? Eu quero poder em cada evento brilhar, né? Porque foi muito gostoso. A gente levou um conteúdo lá muito legal também. E, assim, o próximo a gente sempre fala que vai ser muito melhor do que o primeiro, né? E vai ser muito melhor, com fé em Deus, se Deus quiser, vai ser muito melhor. E a gente vai estar lá presente. Por favor, hein? Certeza. Ó, gente, vocês estão vendo, né? Tá aqui, ó. Estaremos lá, né, amiga? Estaremos com certeza. Uma assinatura vale mais do que... Não vale mais que um fio de bigode, né? Uma palavra vale mais que uma assinatura. Então, né? então já vocês estão vendo, né? Olha eu aqui. Cris, a gente amou, né, amiga? Amamos a entrevista, tem amei tanta sua coisa. história. Sua história é Obrigada. incrível, de muita superação. Às vezes a gente passa por problemas e pensa que só a gente tem problema, né? Eu falei com a Pamela no outro episódio, eu falei assim, eu topei participar do Pode Ser Você, porque eu acho que muitas vezes a gente não tem nada. Quando a gente tá começando, que você não tem nada, você fala assim, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro pra começar e eu não tenho instrução de ninguém. Né? Não teve ninguém que pegou sua mão e te levou, olha... Cristina, agora é assim. Cristina, agora é assim. Você, que nem você falou, você cresceu desestruturada porque veio o boom e você não sabia o que fazer. Foi buscar conhecimento. Hoje, muitas pessoas buscam conhecimento no YouTube, em vídeos, em podcasts. É isso que a gente quer passar, né? Para as outras mulheres, para empreendedores e empreendedoras, que independente de todas as dificuldades, e cada um que vem aqui fala das suas dificuldades, e é incrível, né? Independente das dificuldades, pode ser você. Independente das dificuldades, você pode vencer, você vencerá todas elas. É só você não desistir, é só você não parar. É isso aí. E você deu um show aqui provando exatamente isso. Olha, gente, eu queria muito poder contar tudo. Quem sabe, né? Uma próxima edição. Com certeza teremos outros episódios a com a gente Cris, traz porque não aqui. tem como contar tudo. Mas em um é isso, episódio, gente. né, Cris? Leve isso como uma lição. A gente costuma dizer que todas as suas virtudes foram todas as vezes que você nunca desistiu de você. Então, não desistam de vocês, continuem focadas.
A gente veio para brilhar, cada um tem o seu objetivo, tracem metas. A gente costuma falar que sonhos sem metas são apenas sonhos, então bora buscar meta. E, tem muita coisa maravilhosa e a gente tem que ganhar o mundo mesmo e bora lá. Bora brilhar, e a gente tá com o look aqui hoje, né? É verdade, vamos mostrar o nosso look. Cris, fica de pé, por favor. Olha, todo mundo, As três aqui, Todo mundo ó. Deixa eu me tira arrumar. a costa. Gente, olhem esses brilhando, looks. Muito aqui, ó. glamour. Muito glamour. Muito poder, Nossos muito glamour. Eu tô me brilhos. sentindo a Mulher Maravilha, né, amiga? As pessoas looks. vêm pra brilhar, elas estão brilhando. Aí, Vocês viram, Vocês né? viram, né? Nosso Aqui, look aqui, ó. Ó, Completo. esse da Cris tem várias cores. Tem. Esse meu também, né, Cris? Tem. Esse Também meu marido tem. falou que eu não podia usar, que tava muito curto, mas é um short e saia, então tá tudo bem. É isso Mas E eu aí, amei, obrigada, Cris, a Cris. gente amou te receber aqui. Eu agradeço Muito, vocês, muito, eu amei muito. vir estar aqui com vocês. Eu espero que vocês possam crescer ainda mais esse podcast, que muitas mulheres empreendedoras passem por aqui, mulheres merecedoras, porque eu acho que é isso que vocês já brilham por si só. Então vocês têm que trazer pessoas que venham para brilhar e casar com vocês ainda mais. Tá bom? Desejo toda a sorte do mundo e que vocês possam ajudar muitas mulheres, né? Ah, você é obrigada. maravilhosa. Ó, só antes de terminar aqui, antes da Dá um gente abraçar a abracinho. Cris, vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem, seguirem, indicarem pros amigos. Compartilha aí no Insta, pede pra sua amiga acompanhar, porque a gente quer transformar vidas, né, amiga? Ativa o sininho das notificações. É isso. E, fim, até o próximo até o episódio. próximo. Maravilhosa! Obrigada, gente. Foi muito Obrigada, bom Cris. passar por vocês. Obrigada.